trombofilias, né? Mas as causas podem ser uterinas, por má adaptação da circulação placentária, quando a gente tem inserção filamentosa do cordão, a placenta quando tem uma inserção baixa, porque fica numa parte do útero que não tem uma nutrição tão adequada, enfim, podem ter várias causas. Agora, aqui o que a gente vai estudar primordialmente são as restrições relacionadas não com malformação e não com aneuploidia. São aqueles casos que têm algum motivo de ter uma insuficiência placentária, tá bom? Primeiro, a gente tem que datar corretamente a gestação, a gente já falou sobre isso, que o CCN é o melhor parâmetro. Exames subsequentes, a gente não redata a gestação. E como é que eu faço o diagnóstico? Lembrando, né, estamos numa revisão intensiva, rápido, né? Se eu fizer pela altura uterina, eu faço o diagnóstico. Ele tem que ter uma diferença de 3 centímetros para menos em relação à idade gestacional depois de 24 semanas. Qual é o problema de utilizar a altura uterina? Se a paciente tiver mioma, se ela tiver gestação gemelar, qualquer outra intercorrência, já perdeu de vista a altura uterina, não serve mais. A segunda coisa é que no momento que você faz o diagnóstico, eu estou com uma idade gestacional de 28, eu tenho uma altura uterina de 25, ele vai estar, ou 24, você fala, nossa, tem alguma coisa errada, será que é um oligoâmino, uma restrição? Eu posso estar frente a um caso já muito grave. Então, quanto mais cedo eu diagnostico, melhor, porque aí eu tento utilizar de algumas ferramentas para poder melhorar essa gestação, para ver se eu consigo prorrogar. Versus, se eu tiver só isso aí de altura uterina, o que eu vou fazer? Eu vou fazer segmento só de altura uterina? Não dá. Teria que indicar um Doppler. A paciente consegue rapidamente fazer? Às vezes não. Então, por isso que o Gold Standard é a ultrassonografia, é onde vocês entram e é onde a gente precisa se dedicar cada vez mais e vai ter cada vez mais nos pronto-socorros, tá? Então, a ultrassonografia, ele detecta em torno de 67% a 87% dos fetos com restrição. Então, a gente não pode se esquecer que ele não é um método que vai rastrear 100%. E o que a gente vai perder mais? Vai perder principalmente as restrições tardias, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse quadro para mim é muito significativo, porque ele mostra a porcentagem, porque assim, como é que a gente diagnostica hoje? A gente vai diagnosticar através dos fetos com peso abaixo do percentil 10 ou circunferência abaixo do percentil 10. E principalmente hoje a gente vai associar com Doppler. Isso veio depois de 2016 com o consenso Delphi. Mas se a gente falar só de peso, puramente o peso, abaixo do percentil 10, esse quadro mostra o que para mim? Que entre o percentil 5 e o percentil 10, eu vou ter muito mais fetos pequenos do que fetos verdadeiramente restritos. Se eu tiver abaixo do P1, eu vou ter alguns poucos fetos normais, a maioria fetos com risco de hipóxia verdadeiramente, tá? Dentro desse mundo, então, de crianças abaixo do P10, eu falo que 1/3 tem realmente restrição e 2/3 são pequenos. Então por que eu não desço o sarrafo para P5, por exemplo, que eu ia minimizar esse valor, né? É porque dentro do P5 e do P10, eu tenho lá uma proporção, 10% de crianças que já são restritas. E que às vezes se eu modificar a medicação da mãe, eu interferir com um repouso relativo, tirar algum fator estressante dessa mãe, eu posso melhorar essa condição para o feto e ele se manter ao longo da gestação. Tanto que a gente fala que o feto que tem restrição com alteração de Doppler, né, já significativamente, ele pode ficar dentro da barriga de 2 a 6 semanas. Por que ele fica todo esse período? Porque vai depender do controle que eu conseguir fazer. Por exemplo, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, é uma questão de anticorpo que essa mãe produz. Basicamente, eu não consigo controlar. O tempo que vai ficar essa gravidez é muito curto, porque ele é muito grave. Agora, se for uma hipertensão que estava descontrolada, ela não tinha feito o diagnóstico, eu interno, faço repouso, vejo os exames, entro com a medicação, melhoro essa medicação, entro com uma segunda droga, eu melhoro essa condição clínica materna e essa gravidez ela continua. Esse feto deixa de ser restrito? Não, ele nunca mais vai deixar de ser restrito. Dificilmente ele vai alcançar algum potencial melhor genético, mas a gente consegue melhorar bastante a circulação placentária.
tá? Então, quando é que a gente chama de restrição? Todo feto que tem o peso ou a circunferência menor do que o percentil 10 associado com Doppler. Vários guidelines recentemente têm feito suas considerações acerca da restrição de crescimento, e aqui no Brasil a Febrasgo também fez um statement no ano de 2021-22 no caderno que era ultrassom de terceiro trimestre, e nele ele traz mais um resumo. A restrição mesmo da Febrasgo está desatualizada, ela é de 2018 e ela não segue todos esses preceitos que a gente tem de conhecimento mais atual, mas ele está para ser lançado um novo guideline. Então, por enquanto, a gente usa o do ultrassom obstétrico de terceiro trimestre, tá? Então, aqui, como eu mostrei para vocês, qual é a diferença entre o feto PIG para o feto restrito. O feto PIG, ele não tem sinal de desnutrição, geralmente é um fator genético, pai e mãe pequenos, que vai ter um filho pequeno. Eu vou ter um Doppler normal, líquido normal, e eu posso fazer o parto com 39, 40 semanas, tá? Já no feto com restrição de crescimento, ele vai ter sinal de hipóxia crônica, né? Vai ter o CA diminuído, vai ter os ossos longos menores, vai ter oligoâmnio, alteração de Doppler. Então, o parto vai depender da idade gestacional e da gravidade do caso, tá? Sempre a gente fica numa corda bamba ali de qual é o melhor momento para eu tirar da prematuridade versus, ou a gente ficar também aguardando muito e esse feto evoluir com óbito, com senate morto, tá bom? Tem vários estudos que fizeram correlação entre o estudo GRIT, que você aguardava, fazia conduta expectante versus uma conduta ativa, qual dos dois que era melhor, ou o estudo Truffle, qual era o melhor segmento para a gente dar para essas gestações. E aí, com isso tudo, todas essas informações, o estudo Digitate, o GRIT e o Truffle, é que chegamos hoje no melhor segmento para essas gravidezes, tá bom? Então, o que é a restrição de crescimento precoce e a tardia? A precoce é aquele no qual a mãe tem alguma alteração já muito no comecinho da gestação, que ela não faz a segunda onda de migração trofoblástica, a artéria uterina fica com calibre bem comprimido. Então, se o sangue não chega adequadamente para a perfusão da placenta, essa placenta cada vez mais tem calcificação, fica pequena, não faz a troca adequadamente em estágios muito iniciais da gravidez. Tem uma alta associação com as trombofilias graves, a síndrome anticorpo fosfolípide e as hipertensas muito, muito graves, tá? Já a restrição de crescimento tardia, ela é conhecida como aquela que a mãe chora. Por quê? Porque aquele feto que o obstetra fala assim, ele é pequenininho, ele é pequenininho. Só que ele não era um feto só pequenininho. Ele é o limiar de eu falar entre ele é pequenininho e ele é desnutrido. Então, é aquele feto que tem 2,5 kg lá com suas 38 semanas, muito pequeno. Então, assim, às vezes a placenta dele está no limite, ele está conseguindo se nutrir no limite. Na hora que você põe um trabalho de parto, ele para, ele vai a óbito. Então, a restrição de crescimento precoce, a gente fala que o grande problema dele é a prematuridade e a restrição tardia é o natimorto. Então, depois do... Esse aqui foi um estudo do Gratacus e colaboradores, do grupo de Barcelona, que primeiro mostrou que existia uma diferença de tipos de restrição, que a gente não deveria acompanhar tudo igual. Então, pelo amor de Deus, vocês que são mais jovens, né, já ouviram falar que centralização não é mais indicação de resolução. Aqui mudou um pouquinho por causa da restrição tardia, e aí a gente vai falar sobre isso. Então, o grupo de Gratacus, em 2014, começou a pontuar de que existia uma diferença daquele segmento que a gente fazia, desde o professor Bachar, de 2008 até 2014, que não dava para seguir de uma forma igual. Como é que eu vou seguir esperando diástole zero num feto com 38 semanas? Tá? Então, aí é que veio a grande sacada de fazer com Gordian, em 2016, um consenso para definir quais eram os critérios que a gente ia considerar como restrição precoce e restrição tardia. O primeiro ponto de corte foi em relação à idade gestacional. E aqui, agora que vocês já beberam uma água, eu vou pedir para parar, porque antes eu falava muito rápido
desse quadro. Até que no ano passado eles pediram exatamente assim, na restrição de crescimento precoce, nós temos, aí eles começaram a pontuar isso aqui, ó. Então, vocês vão ter que decorar. Eu mesma tenho isso aqui na minha colinha, no celular e nos computadores. Por quê? Porque é muito difícil, assim, quando eu tenho um peso ou circunferência abdominal abaixo do P3, fechou o diagnóstico. Ok, tranquilo, já foi. Agora, quando eu tenho um feto com peso ou CA menor que o P10, aí eu tenho que começar a pensar, meu Deus, a umbilical está normal ou está alterada? A uterina está umbilical? É no precoce ou é no tardio? Então, isso aqui a gente costuma ter uma colinha. Mas, como vocês estão fazendo a prova para o título, aí eles estão perguntando isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Se eu estou fazendo um exame e eu tenho um feto com peso ou a circunferência abdominal abaixo do P10, eu preciso fazer o Doppler. Aí eu vou primeiro fazer esse bloquinho do precoce. Foi considerado a idade gestacional menor que 32 semanas no diagnóstico. Então, eu estou fazendo o exame da paciente com 31 semanas e 3 dias. Então, eu vou pôr na minha cabeça que é o primeiro exame que ela está fazendo. Deu um P8, se ele for ser um restrito, ele vai ter que estar dentro da casela do precoce. Se eu fizer com 32 semanas e 6 dias, ele vai estar dentro do tardio, tudo bem? Então, é isso a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, menor que 32 semanas é o precoce. Um parâmetro só eu vou ter quando eu tenho peso ou CA ou umbilical com diástole zero, eu já matei o diagnóstico. Mas ele tem um diástole zero e está no percentil 30. É maluco? É maluco. Eu já tive 2 casos assim. A gente fica queimando o neurônio para entender como é que aquele feto chegou com 31 semanas no P30 e tem diástole zero. Provavelmente porque tem alguma lesão vascular nessa placenta. Alguma coisa tem ali. Porque ele tem mais do que 50% dos cotilédones alterados para que ele tenha diástole zero. Então, algum motivo tem. Mas aqueles outros 50% foram suficientes para ele alcançar um percentil 30. Agora, nenhum desses casos que eu tive, né? E olha que eu faço bastante. Não é que só que eu faço, né? Que eu acompanho. Que tinham percentil 30, 20 e diástole zero, chegou com 34, 35 semanas com peso adequado. Ali, a criança estanca de crescer. Então, ele fica com diástole zero, a gente vai ver o segmento, segue pelo ducto venoso, mas você fica vendo assim, o líquido começa a cair, a criança para de crescer, o CA para de crescer. Então, você vai fazendo o acompanhamento e você vai vendo que tem intercorrência sim, tá? Então, vamos lá. O peso ou CA menor que o P3, a umbilical com diástole zero. Ou, se eu tiver a associação de 2 parâmetros menores. Então, peso ou CA menor que o P10, combinado ou com umbilical resistente ou a uterina resistente. Aí eu vou fazer a uterina, tudo bem? Já na restrição de crescimento tardia, que é aquela maior ou igual a 32 semanas, eu vou ter o peso ou CA menor que o P3, esse é sem dúvida, só vou identificar a idade gestacional, mas se não eu vou ter pelo menos 2 desses parâmetros, que é peso ou CA menor que o P10, relação cérebro-placentária menor que o P5 ou a umbilical resistente, ou queda de 2 quartis de crescimento. Gente, o que significa então esse daqui? Na restrição tardia é a que tem mais dificuldade para o diagnóstico. É por isso que tem muito mais criança que morre de causa desconhecida lá no parto. Porque ele já era aquela criança no limite. Opa, cadê o meu... Desculpa, a gente estava sem o pointer, né? Vamos lá. Eu tô com uma criança que o peso tá no P8, a umbilical tá normal, mas a cerebral tá vasodilatada com 34 semanas. Então, se ele tá no P8 e vasodilatação da cerebral, ele é um restrito tardio. Ou ele tinha um percentil no peso P80, depois ele foi para um percentil 50, depois ele foi para um percentil 80 menos 30, 50, se ele caiu 50 pontos, ele também é um restrito, tá? Então, este bloquinho aqui é o que causa mais indigestão pra gente. Agora, esse lado aqui é o que a gente mais sabe. O que vocês precisam saber é que existe
para a prova: restrição de crescimento precoce, restrição de crescimento tardia, e que existe essa associação aqui que tem que decorar. Além disso, sempre excluído fetos com aneuploidias ou malformações. Se tiver lá no item, feto com trissomia do cromossomo 21 com restrição, esquece, não vale mais, tá? É feto euploide e sem malformação. Aí, a gente pode falar que abaixo do P10, se ele tiver Doppler normal, então P8, a umbilical está normal, a uterina está normal, ele é um pequeno para a idade gestacional. Agora, se ele tiver abaixo do P3, é sempre restrito. Outro dado importante é menor que, então é peso 9,9 ou 2,9, tá? 3 ainda não é restrito, apesar de, né, ser quase, porque é só a gente mudar um nadinho ali da medida que vira, né? Então, quais são as principais diferenças e por que a gente fica em cima disso? Na restrição precoce, ela é 1% de todas as gestações, então ela é mais rara. O outro montante vai estar aqui na restrição tardia. Lembra que eu falei de 3 a 10, né? Então, se eu for ver a restrição precoce, ela é muito mais rara. Eu trabalho num serviço que eu falo assim, é raro, mas acontece todo dia. Então, todos os dias eu tenho uma ou duas gestantes internadas com restrição precoce. Às vezes tem pessoal de radiologia que quer me acompanhar, que eu levo para esse hospital para acompanhar comigo, para poder ver como é que a gente faz esse acompanhamento aqui no longitudinal, tá? O problema é o manejo, quando é que eu vou decidir o parto dessa criança, porque tem que ter uma pessoa olhando para a mãe e uma pessoa olhando para a criança de uma forma horizontal, porque se cada dia passar um plantonista diferente, se cada dia passar um médico diferente no Doppler e vocês não tiverem um alinhamento, isso aqui vira uma confusão. Então, eu acho que os locais que tenham melhor desempenho no acompanhamento de restrição são aqueles que têm a visão no horizontal, tá? A doença placentária, ela é alta, muito associada com a pré-eclâmpsia, que é a síndrome hipertensiva da gestação, que hoje a gente chama de pré-eclâmpsia. A hipóxia, ela é alta, mas eles têm muita tolerância à hipóxia. Então, a gente fala que eles são fetos Highlanders, eles ficam com diástole zero. Ó. Eu já acompanhei feto com diástole zero por 5 semanas. Então, pelo amor de Deus, não tira feto com diástole zero sem pensar nas consequências, principalmente em relação ao sistema nervoso central, tá? Tem altas taxas de morbimortalidade. Na restrição tardia, ela é a mais comum. Qual que é o problema? Eu fechar o diagnóstico. Porque qual é a recomendação de ultrassom pela pela World Health Organization? Um único exame entre até 24 semanas. No Brasil, 2019, Ministério da Saúde fala que é para ter 2 exames, pelo menos. O morfológico, para ser feito entre 20 e 24. Se tiver recurso humano e equipamento disponível, fazer no primeiro trimestre. Agora, já no terceiro trimestre, poucos serviços indicam fazer. Pede para seguir pela altura uterina, que eu falei que tem uma taxa de detecção menor. Ah, doutora, mas é muito mais raro ter. É muito mais raro, mas na hora que a mãe perde, ela perdeu 100% da gravidez dela, né? A estatística não conta aquelas perdas, a perda pessoal, né, que a pessoa tem. Bom, e a hipóxia? A hipóxia, ela é mais branda, só que na hora que você põe a contração no trabalho de parto, é aí que esse bebê morre, tá? Ele tem baixa mortalidade, mas tem muita repercussão a longo prazo, que eles falam obesidade na fase adulta, déficit cognitivo dessas crianças, enfim, várias repercussões que podem ter na restrição tardia. Aqui é um exemplo de um caso, eu sempre trago, mas é porque eu acho que isso aqui, ele demonstra muito o que pode acontecer, né? Eu fiz esse exame, eu tinha posto a datação, 22 semanas e 4, e aí dava 19,4, tudo abaixo do P1. Aí eu falei, errei a datação. Fui lá na carteirinha e olhei de novo. Não, 22 semanas e 4. A umbilical já com diástole reversa, a cerebral já com vasodilatação e o IP da umbilical, do ducto venoso, 0,70, já tinha um pouco de aumento de resistência, tá? Nesse caso, não tem o que fazer, você não vai tirar, né? Então, a gente tem uma forma de seguir, a gente tem que saber a viabilidade daquele serviço para poder dar as melhores condições para essa criança, tá?
E aí, como é que eu faço o sangue segmento? Primeiro, eu tenho que saber o que é precoce e tardia, que a gente acabou de falar. A gente vai utilizar o Doppler. O Doppler, ele vai ter que ser dividido entre a avaliação, que é a precoce, e a tardia. Então, nós vamos voltar aqui para falar para vocês. Então, na sequência de alteração do Doppler, na restrição precoce, ele pode evoluir de 2 até 6 semanas para o evento morte. Então, eu consigo acompanhar por bastante tempo. Com diástole zero de 2 a 4 semanas, mas é como eu falei para vocês, eu já acompanhei 5 semanas um caso assim. Mas já quando faz reversa, aí já começa a dar uma taquicardia. A gente tem uma parcimônia maior, porque o óbito pode vir até 1 semana. Uma vez que ele faz centralização, ele não volta mais para o estágio de descentralização. Então, se a cerebral ele faz vasodilatação, o que quer dizer isso? Isso significa que o feto está redistribuindo o sangue dele para o sistema nervoso central, miocárdio, para as coronárias e para a suprarrenal. Se ele está fazendo esse movimento, por que cargas d'água ele vai voltar a nutrir braço, mão, intestino? Ele não vai querer fazer isso. Ele quer poupar sistema nervoso central, o coração e a suprarrenal para poder mandar os hormônios necessários para ele. Inclusive, com isso, ele não manda para o rim. Então, o rim não filtra. Então, ele faz oligoâmnio. O oligoâmnio é uma consequência da centralização. Então, conforme o líquido vai caindo, a gente sabe que esse estágio está piorando. Agora, pelo estudo Truffle, ele mostrou o quê? Qual é o melhor período para eu poder tirar essa criança com segurança e que eu tenha menor desfecho de sequela neurológica? É quando eu acompanho o ducto venoso ou a cardiotoco computadorizada. Então, o ducto venoso, ele está normal, aí ele começa a fazer igual aquele feto, ó. Aqui ele estava com diástole reversa e ainda tinha um fluxo de um IP aumentado do ducto venoso. Começa a ficar perigoso quando ele faz diástole zero e diástole reversa. Aí vocês vão me perguntar, mas quando é que você acompanha ducto venoso com a onda reversa? Quando eu tenho 24, 23 semanas. Se o meu berçário só aguenta um feto com 25, 26, eu vou seguir até lá. A paciente tem que estar ciente de que o feto pode ir a óbito a qualquer momento. Agora, a gente está falando de um feto de 1,5 kg nessa circunstância? Claro que não. Em geral, quando eu tenho esses casos, o feto pesa 220 gramas. Cadê aquele bebê? Vamos voltar lá. Aqui, ó. 291 gramas. A gente, às vezes, não tem nem cânula para entubar essas crianças. Nem acesso venoso a gente tem. Então, são crianças muito graves, né? E aí, eu explico para a mãe. Ela não vai ganhar peso, porque não troca mais alimento, não troca oxigênio. Mas a gente tenta melhorar pulmão, circunstância para que essa criança nasça melhor, tá? E por fim, ele vai ter alteração do perfil biofísico fetal, a criança começa a ficar mais quieta, por isso que essa avaliação longitudinal é importante, porque todo dia me comunico com os meus médicos do plantão e pergunto, como é que tá hoje? Como é que tá o líquido? Na verdade, agora que eles já sabem, eles mesmos me mandam, né? Ah, o líquido tá bom, ele tá assim, tá assado, e aí a gente vai acompanhando, tá? Ou alteração na cardiotoco. Bom, esse aqui foi do estudo do Bachar e colaboradores de 2011. Ele mostra a mesma coisa, né? Aqui também é do estudo dele de Seravalli de 2018, do Best Practice, porque ele é um grande estudioso de restrição de crescimento precoce, e a gente fala que o tardio, o grande estudioso atualmente, que lançou um paper recente, foi o Gratacus, né, o grupo de Barcelona, que é o Gratacus e o Figueiras, né, acho que é o Figueiras que mais publica, na verdade, atualmente, que está no grupo de restrição, mas o Bachar é um grande estudioso de restrição de crescimento precoce e que mudou o desfecho dessas crianças. Por quê? Porque antes, quando fazia a vasodilatação cerebral, o pessoal falava assim, centralizou, tira. Só que tirava uma criança ainda com 30 semanas e ela podia ficar até mais um mês. E com isso, cada dia que fica, reduz mais a mortalidade. Então, o normal é ter a umbilical com diástole cheia, a cerebral bem vasoconstrita, porque quando ela está como o oxigênio sai
direta e a glicose também, eu não preciso ter a vasodilatação para ter troca gasosa, a difusão de gás. Agora, quando eu tenho um aumento da resistência da umbilical na precoce, eu faço o processo de centralização e uma vez que centralizou, ele não descentraliza mais. Então, eu não preciso fazer mais o Doppler da artéria cerebral média nessa circunstância. Já o ducto venoso, ele começa a ficar resistente, diástole zero e diástole reversa. A veia umbilical começa a ficar com a velocidade mais baixa e pulsátil, e quando está reversa já é um alto grau de acidemia. A cardiotoco, você vê que ela, mesmo que tenha diástole zero, ela ainda tem aceleração transitória e boa variabilidade. Quando ela perde a variabilidade, começa a ter umas desacelerações, já está no estágio mais grave, e quando tem desaceleração imotivada, a gente tem que tirar, que é uma variabilidade ausente, né? Aqui é uma mínima, aqui é uma ausente, tá? E aí a gente tá com feto com hipóxia, e a acidemia é quando é a nível já circulatório, né? Então, na precoce, centralizou, não é indicação de resolução, mas sim de fazer Doppler de ducto venoso, tá? Agora a gente vai para a restrição tardia. Restrição tardia é tricky, né? Por quê? Porque a chegada do sangue na placenta para a perfusão, ela é normal. Então, muitas vezes a umbilical, ela é normal. O que acontece é que a quantidade de oxigênio que está chegando no sistema nervoso central para o bebê é pouca. E aí a cerebral, ela dilata. E quando ela faz a vasodilatação cerebral, significa que está centralizado mesmo. Então, a umbilical está normal, mas a cerebral, ela vasodilata. Quando ela vasodilata, entre a vasodilatação e o evento óbito é em torno de 1 a 2 semanas. E é por isso que a gente fica tão noiado hoje com relação cérebro-placentária. Agora, o que eu tenho visto muito no país afora são as pessoas fazerem relação cérebro-placentária com 30 semanas. Gente, não tem que fazer. Relação cérebro-placentária só é um risco para a criança que tem lá com 35 semanas, 36 semanas. É na tardia que a gente acompanha. Por quê? Porque se essa criança fizer diástole zero, ela vai morrer. Então, assim, diástole zero, vocês vão ver no segmento, a gente tira com 34. Se ela fez com 36, você não vai seguir ducto venoso. Então, você não vai esperar fazer diástole zero. Quando ela fizer uma relação cérebro-placentária invertida, aí já está na hora de tirar. E o evento, então, morte, ausência de movimento respiratório, diminuição de líquido e cardiotoco não responsiva, ela está muito próximo do evento morte, então a gente tem que tirar. Então é aqui que mora o perigo da gente falar que é aquela mãe que chora no parto, tá? Bom, dos Dopplers, a gente tem o Doppler das artérias uterinas, o Doppler da artéria umbilical, o Doppler da artéria cerebral média e a relação cérebro-placentária para a gente fazer de cálculo, tá? Lembrando que a relação é na tardia. O ducto venoso, existem algumas tabelas que o Gratacus usa, como acima do P95, então tem pessoas que usam assim, 0,85 está acima do P95, mas para tirar o feto, a gente usa diástole 0, a gente usa o valor de 1 a 1,5, então, mesmo ele estando acima do percentil 95, você só faz o parto quando ele está com ducto venoso acima de 1, ou de 1 a 1,5 a gente faz corticoide, espera, e acima de 1,5 o parto tem que ser imediato porque o risco de óbito é muito grande. O que o ducto venoso ele vê? Ele vai ver que tá com tanta restrição naquela artéria, no fluxo passando para o miocárdio, que ele está entrando em falência e não está conseguindo fazer mais a contração atrial. Então o sangue todo ele volta no momento da contração atrial, ele não vai para frente, ele retorna. Então o ducto venoso ele serve para passar um sangue oxigenado da veia umbilical direto para a veia cava inferior e não passar para o fígado. Então eu sempre ensino para os meus alunos aqui quando estão comigo, tá, que vem daqui, ó, veia umbilical. O ducto venoso é esse caninho que desvia o sangue que vai vir para o fígado aqui para a veia cava inferior. Então eu falo, quando tem o cabo do guarda-chuva que vai fazer o seio portal, então veia umbilical no corte transverso, né? Veia umbilical, seio portal, é o vasinho que sai para cima em direção ao coração, sai reto em direção ao coração. Então a gente vê esse ponto de alliance aqui, ó. Tem que fazer uma maximização da tela para pegar a artéria hepática,
tá? E aí a gente pode pegar também nesse eixo longitudinal aqui, mas eu confesso que eu acho mais difícil, eu acho mais fácil pegar no transverso, tá? E aí, quando ele tem uma descompensação, ele vai mostrar que está tendo um menor aporte de oxigênio para o miocárdio. Aí o feto está pré-óbito mesmo, tá bom? E quando que a gente faz o parto? Então, as diversas sociedades, cada uma tinha um momento, que foi quando foi lançado também o da Febrasgo, foi nesse mesmo momento. Tanto em termos de segmento e termo de tempo de parto na restrição tardia, é uma miscelânea. Só se eu pegar aqui, cadê? Parto. Quando tem um Doppler anormal. Parto com 37, parto com 38, parto com 34, 37, 37, 37. Se tiver parto normal, maior que 34, 37, aqui 38, 40, 37, quer dizer, não tinha uma definição. Hoje a gente não pode dizer que ainda tenha uma definição muito clara de quando é que a gente vai tirar na restrição tardia. Mas o que a gente vê mais é que a ISUOG e o Colégio Americano se uniram mais para poder definir um meio termo de qual é o melhor. E isso vai depender de como você tem um radiologista preparado para seguir. Eu assisti uma palestra recente do grupo, era um workshop de restrição do ISUOG, e aí eles colocaram um embate entre o grupo americano e o grupo europeu, né? O professor Lee e o professor Abu Hamad. Foi triste ver a resposta do grupo americano, que eles falam que os radiologistas, porque deles não são radiologistas, vocês sabem, né? São aqueles sonographers, eles não têm competência para fazer ducto venoso, bem como eles não têm competência para fazer translucência nucal. Então, eles preferem tirar antes, quando ainda tem alguma chance maior de parto, do que... O resumo da conversa foi essa. Lógico que ele não falou dessa forma, né, que não tinham a competência para fazer, mas o resumo da ópera era que como é muito díspare num país muito grande como os Estados Unidos, o colégio americano peca pelo excesso e aí ele acaba tendo mais prematuridade. Já naqueles locais que você tem o segmento com ducto venoso, protocolos bem determinados, a gente consegue segurar um pouco mais, tá? E o que eu vou trazer para vocês aqui ainda é do Gratacus, mas eu acho que em breve a gente vai começar a usar o da ISUOG, tá? Que caiu um pouquinho a idade gestacional do parto. Esse aqui é um trabalho do professor Lee e do Bachar. Eles têm um intervalo de tempo que a gente tem que pensar sempre em melhoria de UTI neonatal, de cerca de 6 anos, né? Mas, de qualquer forma, o que ele me mostra? Que a sobrevida dos fetos, em geral, acima de 50% é com 26 semanas, mas a sobrevida sem sequela a partir de, aqui ó, 30 semanas, tá? De 29 a 30 semanas. Então, conforme vai aumentando a idade gestacional, eu vou tendo mais chance do meu feto que viveu não ter sequela, tá? Então, é isso que tem que passar para as mães. Você quer que tire com 26, com risco maior de sequela, ele vai ficar vivo, mas tem mais sequela, ou você quer esperar mais um pouco e aí tirar um feto vivo e sem sequela. E aqui é um manejo que foi brilhante, um manejo como o professor Gratacus descreveu, que a gente pode seguir tanto a restrição precoce quanto a tardia, porque já basta, né? Já pensou vocês terem que decorar? A ideia de mostrar para vocês o fluxograma é para entender e raciocinar como é que a gente faz o acompanhamento. Mas aqui ele resume de uma forma bem simples. Se eu tiver o peso ou o CA menor que o P10, eu vou avaliar uterina, relação cérebro-placentária e o peso fetal estimado. Se eu tiver a resposta sim para qualquer um destes, eu venho para esse lado. Se eu vim para esse lado, aí depois eu não preciso mais ficar repetindo a uterina. Eu vou repetir cada Doppler aqui que é necessário, tá? Agora, se eu tiver a resposta não, eu tenho um feto pequeno para a idade gestacional. Aí, a cada 2 semanas, eu faço uma avaliação para reclassificar ele. E hoje, o que se
preconiza é o parto até 39 semanas, tá? Antes era até 40, hoje vai 39,6, mas é assim, quando aqui tava 40, podia ser 40 semanas e 1, 2, 3, mas agora eles deixam como 40, 40, tá? Então, 39,6. É esse daqui que é um ponto de atenção. Agora, se eu respondi sim para algum desses, então eu tenho peso ou CA menor que o P3, relação cérebro-placentária menor que o P5, ou a uterina resistente, eu tenho um feto restrito. Aí, eu vou olhar a idade gestacional que eu fiz esse diagnóstico. Então, eu fiz aquele bebê de 22 semanas. Ele tinha um umbilical com diástole reversa. Quando é que eu tiro um umbilical com diástole reversa? Com 30 semanas. Ah, então eu posso esperar. E o ducto venoso dele, como é que tá? Tinha onda A reversa? Não tinha. Tava normal. Então, eu acompanho aquele bebê. Só que aí, assim, a partir de 24 semanas, tá? Não é a partir de 22 e 4. Aquele caso lá, realmente eu conversei com a paciente, ela chorou, a minha psicóloga, porque a gente tem um grupo bem bom para acompanhar. A psicóloga conversou com ela e ela voltou com 24 semanas. Com 24 semanas, o feto estava igualzinho. Lembra que eu falei? É Highlander. A umbilical, o ducto venoso começou a aumentar. Aí sim a gente acompanha. Ela eu internei com 25 semanas, porque ele estava com 290, foi para 300 gramas. Então era abaixo dos critérios que a gente tem até de 350 gramas. Porque até hoje não teve um grupo que bateu o martelo de que a gente tem que investir em fetos a partir de peso, né? Principalmente porque o ultrassom erra. Só que a gente erra muito pouco no peso de feto restrito. A gente erra mais no feto macrossômico. Então, 300 e nada gramas. Aí a gente acompanhou, internou com 25 e foi acompanhando todos os dias. E aí ele nasceu com 26 semanas, que ele fez ducto venoso com onda reversa. Então é assim, eu olho a idade estacional que eu tenho e qual o parâmetro que eu tenho que olhar. Se eu tô com 28 semanas e uma diástole zero, eu vou acompanhar ele diástole zero é a cada 2 a 3 dias. Então, eu vou acompanhar ele a cada 2 a 3 dias. Se ele fizer umbilical com diástole reversa, eu vou esperar e vou tirar o parto com 30. Hoje, no novo protocolo, ele caiu todo 2 semanas, tá? 28 a 30, 32 a 34 e aqui de 36 a 37, de 36 a 38 semanas. Ele aumentou um pouquinho esse aqui. Então é sempre assim. Eu vou pegar a idade gestacional que eu tô e aí eu vou ver os marcos para tirar. E resumindo para vocês. Ainda bem que é de 4 em 4, né? Se eu tiver ducto venoso com a onda reversa, fiz o exame. Ducto venoso com a onda reversa, 27 semanas, parto, porque passou de 26. Se ele tiver umbilical reversa, eu tenho que fazer ultrassom. Aqui a gente não faz a cada 12, a gente faz uma vez por dia. Porque é muito difícil ter um serviço que consiga fazer de 12 em 12 horas. A gente vai acompanhando até ou cardiotoco categoria 3 ou ducto venoso com onda reversa. Se ele não tiver nenhum desses, eu venho até chegar em 30 semanas. Em 30, tem umbilical reversa, aquele caso, ducto venoso maior que P95, eu tiro. Não, era só diástole zero. Eu tô com 31. Então, diástole zero eu faço ducto venoso e a umbilical. Ducto venoso e umbilical. Vou fazendo até 34 semanas. Chegou em 34, tem diástole zero, eu faço parto. Não, 35 semanas ele tem relação cérebro-placentária menor que o P5 e a umbilical resistente. Aí eu vou seguindo e faço parto. Caiu hoje, por quê? Porque alguns fetos a gente perdia por causa dessa relação cérebro-placentária aí. Entre 36 semanas em diante. Então, ele caiu aqui esse corte. Mas hoje, até hoje, eles estão seguindo esse do Gratacus, tá? Então, 37 semanas. Acho que é isso de Doppler para vocês, pessoal. Lembrando que a restrição de crescimento precoce, o maior problema é a prematuridade. Então, a gente tem que fazer o corticoide até 34 semanas. O surfactante até 32 para... tem a neuroproteção até 32, o surfactante quando eles nascem para melhorar a perfusão, né, de oxigênio a nível alveolar, e tem os avanços da tecnologia das UTI neonatal. No Japão, eles estão investindo em crianças acima de 22 semanas, com altas taxas de sucesso e baixa sequela, só que lá eles têm 3 enfermeiras para cada criança, por dia, ECMO, desenvolvimento de equipamento, e é óbvio que isso está relacionado
com a taxa de natalidade deles que está cada vez menor. Então, quando eles têm esses casos, eles investem muito mesmo. E aqui no Brasil, tem um grupo de maternidades aqui em São Paulo que já está difundindo, que também tem viabilidade com 22. Aí tem elevada sobrevida, melhora da sobrevida sem comorbidades e melhora da comorbidade a longo prazo. Mas o ideal é, como eu falei para vocês lá atrás, o melhor transporte para essas crianças é o útero. Então, enquanto a gente não tiver a placenta artificial, que eu tiro dessa mãe esse feto que está com ducto venoso alterado, coloco numa biobag e deixo meio matrix ela lá por 4, 5 semanas, esse é o mundo ideal. O grupo do Alan Flake da Filadélfia vai começar a testar isso em humanos em breve. E eu acho que em 5 anos a gente já vai ter a placenta artificial aí disponível no mercado, nas grandes maternidades, obviamente, tá? Esse caso clínico eu sempre trago porque ele foi muito icônico para mim. 8h30 da manhã, veio assim, primigesta, jovem, internou por pré-eclâmpsia. Caso clássico, né? Primigesta e jovem, pré-eclâmpsia. Não tinha antecedente. 31,2. 31,2. Se eu for classificar de qualquer coisa, na minha cabeça é precoce. USG com peso abaixo do P3. Então, restrição. Não preciso nem olhar uterina e a umbilical para saber que é restrito, porque ele é abaixo do P3. Tá com líquido normal. Doppler com aumento de resistência das uterinas. Se fosse um P7, ele fechava o diagnóstico aqui. Diástole reversa na umbilical. Opa, diástole reversa na umbilical. Não estava escrito lá que eu tenho que tirar com 30 na reversa? Então, parto, tá? E aí, depois ducto venoso ainda estava normal, que é estranho, mas estava normal. Aí, quando eu venho para a classificação, a umbilical com diástole reversa, 31 semanas. Aí, enquanto ele me passava o caso, pediu para pôr na cardiotoco rapidão, ó. Uma super desaceleração, uma variabilidade mínima, outra desaceleração. Aqui tem umas contraçõezinhas, ó, desaceleração, outra desaceleração. Então, aqui foi para parto super rápido, tá? Das outras indicações de Doppler, a gente vai utilizar a artéria cerebral média para avaliar a anemia. Se tiver acima de 1,5 múltiplo da mediana, indicar cordocentese para pesquisa de anemia com bolsa de sangue preparada. E os principais casos, a imunização no parvovírus, na sífilis e na STT, tá? Lembrar desses casos aí. Hoje, para rastreamento de pré-eclâmpsia, a gente usa o Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre, junto com os antecedentes clínicos maternos e a pressão arterial média. Isso a gente consegue fazer. Se você tiver um aparelho de pressão no ambulatório, pedir para deixar lá e fizer o Doppler das artérias uterinas, a gente consegue fazer esse rastreamento. Então, é índice de pulsatilidade acima do percentil 95, associado a todos esses. Se o risco ficar maior do que 1 para 100 abaixo de 37 semanas, na hora que eu jogo nessa calculadora, eu entro com AS entre 14 e 36 semanas, tá? Então, o que eu tenho de marcador materno? Tem várias perguntinhas, isso aí a gente já tem na internet para fazer. Faço 2 vezes a pressão em cada braço, aí ele faz a média dessa pressão, o Doppler das artérias uterinas, e eu posso associar ou não com marcador bioquímico. Quando eu associo com marcador bioquímico, eu melhoro esse meu diagnóstico. Então, eu tenho uma taxa de detecção de 90% das pacientes que vão fazer pré-eclâmpsia precoce e 75% das que vão fazer pré-eclâmpsia tardia, tá? Isso é muito comum da gente fazer no consultório, é muito simples. Eu tive recentemente uma paciente com 28 anos, super jovem, magra, mas as artérias uterinas dela eram horrorosas e a mãe dela tinha tido pré-eclâmpsia na gestação dela e aí na hora que colocou nos parâmetros lá, deu alto risco que foi pro AS. Então, a gente tem que tomar o AS, tá? Bom, aqui bem rapidamente, acabamos Doppler, hein, gente? Agora a gente vai falar de placenta. O que mais cai de placenta é o acretismo, mas eu vou passar bem rapidão, tá? Espessura, praticamente não cai nada hoje, mas tem que saber que ela cresce linearmente até 36 semanas, de 24 a 36, tá? É mais ou menos 1 centímetro da idade gestacional, mais ou menos 1 centímetro.
ela vai estar reduzida na pré-eclâmpsia, na restrição e na SAF, e aumentada principalmente na FIV, aneuploidias e na hidropsia fetal. A placenta prévia, o que é? É aquela placenta que fica próxima do orifício interno do colo do útero. Ela pode ser marginal, quando ela margeia o orifício interno do colo, prévia parcial, quando ela passa e ultrapassa o orifício interno do colo, e centro total, quando ela está completamente deitada em cima do orifício interno do colo. Aqui, ó, é uma placenta que passa e ultrapassa, então é uma placenta prévia centro total. A parcial, você vê uma bordinha ultrapassando. E prévia é quando ela está menos do que 2 centímetros do orifício interno do colo. O cordão umbilical é o mesmo 2, então é fácil lembrar. 2 centímetros do orifício interno do colo é a placenta baixa. Se ela tiver até menor que 1 centímetro, né, distando 1 centímetro, aí é indicação de cesárea, porque ela pode sangrar essa bordinha. Se tiver, tipo, 16 milímetros, né, 1,6 centímetros, aí a gente já pode tentar um parto normal naquelas pacientes que querem, tá? Mas menor que 1 centímetro, não. E essas outras, obviamente, que não, porque sangram demais, né? Então, aqui, ó. Orifício interno do colo, 16 milímetros. Essa paciente pode ser que essa cabeça dessa criança encoste, tampone, e ela pode ter parto normal, tá? Agora, um médico que contraindicar e indicar por cesárea também não está errado, porque aqui você está só supondo que não vai sangrar, e os papers mostram que o risco maior de sangramento é quando está menor que 1 centímetro, mas também pode sangrar, tá? A marginal, ó, ela está margeando o orifício interno do colo. A placenta parcial, ela ultrapassa o orifício, mas está em cima do colo. E a centro total, ela recobre tudo. Hoje, o ultrassom, ele é melhor do que a ressonância para avaliar acretismo placentário. Mas toda vez que eu tenho placenta prévia, centro total, eu tenho um maior risco de acretismo placentário. Aqui é uma placenta prévia parcial. É um casinho clínico que eu trouxe. De uma criança que tinha uma encefalocele gigantesca, era uma paciente jovem, tinha uma onfalocele, a gente fez o cariótipo, era um T18. Ela pediu interrupção da gestação e, infelizmente, a gente teve que ir para uma cesárea, nesse caso, de uma paciente jovem, porque a placenta era placenta prévia parcial, tá? Bom, e aí vamos falar do acretismo. Acretismo placentário é uma aderência anômala à parede uterina, ausência de tecido basal. Eu tenho tipos de placenta acreta, increta e percreta. Essa é que nos dá calafrios, porque ela invade os órgãos adjacentes, pode invadir intestino, bexiga, principalmente a bexiga, né? E é muito dramático. A placenta increta, ela ocorre em 1 em cada 5, mais ou menos, é a invasão do miométrio, e aí você tem que tirar o útero em bloco. Não ficar tentando tirar essa placenta, pelo amor de Deus, que a paciente morre em pouco tempo. Ela morre, tipo, em 50 minutos por hemorragia, né? Então, são casos muito dramáticos. Isso aqui é lógico, é pior quando você entra sem saber que a paciente tem, nem ela sabe, nem ninguém sabe, é super dramático. Mas se você fez um diagnóstico de placenta prévia, tem que pensar no risco de acretismo placentário. Os fatores de risco para acretismo são a placenta prévia e o número de cirurgias prévias. Então, se ela tiver cesárea, curetagem, miomectomia, aumenta. Aqui é um estudo muito importante, que foi do americano, de 2010, mostrando que quando a paciente tem 4 ou mais cesáreas associado com placenta prévia, ela tem 50% de chance de ter acretismo placentário. Então, olha isso, ó. Se for 3 cesáreas prévias, mas a placenta não é prévia, é 2,4% de risco de acretismo. Agora, se a placenta é prévia, 40% de risco de acretismo. Então, quanto maior o número de cirurgias, maior o risco de acretismo, tá? Respirando. E o que a gente vai ver no acretismo? É a perda da área hipoecogênica entre o miométrio e a placenta, a ausência da interface hiperecogênica entre a serosa e a bexiga, espaço interviloso largo com fluxo interno, vários lagos venosos, e se eu tiver uma massa dentro da bexiga, né? E agora tem também as
bridging vessels, que são alguns vasos que ficam conectando o miométrio com a bexiga. Quando ele tem bridging vessels, significa que tem acretismo, porque ele está fazendo com que tenha já o trofoblasto em comunicação com a serosa da bexiga. Então, aumenta o risco também de ter acretismo placentário, tá? A ressonância antigamente era melhor para avaliar o grau de invasão, mas com a melhora dos equipamentos e com cada vez mais os médicos se aperfeiçoando na técnica, né, de ultrassom, a gente identifica melhor acretismo pelo ultrassom, tá? Aqui, ó, a gente vê o abaulamento da parede anterior, a perda do halo hipoecogênico, esse halo hipoecogênico ó, perdeu aqui nessa região, a massa exofítica invadindo a bexiga. Aqui são os vasos, os lagos venosos, aqui é o colo e uma intensa vascularização, tá? Aqui também tem um vaso muito predominantemente, a placenta completamente invadindo o miométrio, a gente não vê parede de miométrio, e era essa imagem aqui que eu trago para vocês, ó. O que a gente faz? Tira o feto, ele tá cefálico, né? Aqui dá para ver a cabeça. Abre o fundo do útero, tira o bebê pélvico pelo fundo, tem que abrir uma cicatriz mediana. Tem que falar para essa paciente que não é uma questão de estética, infelizmente, que é uma questão de vida, né? Olha essa placenta aqui, ó, o colo e o grau de invasão. Esse exame, ele é que eu tiro as datas e nomes, mas assim, esse exame é de 2022, tá? Um aparelho bom, então a gente começa a ver realmente a delimitação. Nem foi para ressonância, a gente já entrou com suporte de banco de sangue preparado, equipe de cirurgia vascular, ou de cirurgia geral e a urologia ciente, tá? Caso fosse necessário. Aí tira o útero em bloco com a placenta e tudo, não tenta tirar nada, senão essa paciente morre. Na avaliação do cordão umbilical, a gente tem que ver a inserção no leito placentário. A vasa prévia, aqui eu trago um exemplo para mostrar, porque é muito mais comum na gestação gemelar do que na única. Então aqui, ó, lembrando que a gente falou de aula de gemelar, o leito placentário de um lado dessa monocoriônica é igual ao da outra. Ah, como é que eu sei que é monocoriônica? Ó as anastomoses aqui, ó, tá? Anastomose e anastomose. Os dois têm inserção filamentosa do cordão, então essa inserção não é aqui, ela é na ponta. Então, eu consigo ver no ultrassom inserção filamentosa. Ele emite todos os vasos, tá bem bonita de um lado e do outro. Tem uma comunicação aqui veno-venosa, que é amarelo com vermelho. Deve ter um monte de outras aqui, que eu pus longe. Mas o que é uma vasa prévia? Aqui é a membrana. Tá vendo que emite alguns ramos, ó. Aqui é veia, né? Uma veia percorrendo a membrana. Quando esse vaso está percorrendo o orifício interno do colo, porque a membrana amniótica recobre todo o útero, né? Toda a parede, o bebê está lá dentro. Se essa porção estiver sobre o colo do útero, é um vaso diretamente do cordão umbilical, recobrindo o orifício interno do colo do útero. Ele acontece em 1 em cada 250 pacientes que tem placenta prévia, que pode acontecer, e tem um risco muito grande de hemorragia fetal grave. Ele começa a fazer cardiotoco com padrão sinusoidal, se você romper, né? Não você vai romper, mas se romper, por exemplo, vai estar em trabalho de parto, ou vai fazer a amniotomia, ou rompe espontaneamente e rompe esse vaso, a criança morre, porque às vezes não dá tempo nem de fazer a cesárea, tá? A avaliação é isso, ó, o colo, eu coloco o color e eu vejo o vaso único passando por cima. Se eu vejo o cordão umbilical assim, ó, só aqui em cima, se eu chacoalhar, o cordão sai. Então, esse vaso que tá aqui, ele não sai da membrana. Então, isso é uma vasa prévia, tá? E a inserção filamentosa do cordão é a inserção inserida na membrana amniótica. A geleia de Wharton, ela costuma ser menor, tem maior risco de compressão. O diagnóstico é pela via endovaginal. Não, aqui é a associação da vasa prévia com a inserção filamentosa do cordão, que é em torno de 90%. Mas não vai ser pela via endovaginal, não. Então, aqui, ó, essa daqui é de uma gestação gemelar, é mais comum. Então, aqui é o cordão, ele é muito mais fininho e ele está inserido na membrana, olha só. Aqui também, ó, inserido na membrana e ele atinge a placenta. É muito maluco a gente pensar isso, né? Que o cordão, ele se insere e mesmo assim ele lança os vasos que alcançaram a placenta, tá? Bom, agora a gente vai falar de morfo de primeiro trimestre.
Tem 3 coisas muito importantes para a gente falar do morfo de primeiro trimestre. Que existe uma recomendação pela Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Se eu tiver recurso humano disponível para realizar entre 10 até 13 semanas mais 6 ultrassom de primeiro trimestre, mas o morfo é de 11 até 13 mais 6, tá? No Brasil, é a mesma recomendação desde 2019, e ele é muito importante porque eu vou datar com acurácia a gestação, eu vou identificar a corionicidade em 100% dos casos. É inadmissível ter aquele laudo com 11 semanas, do tipo gestação diamniótica, que eu peguei recentemente, dei vontade de ligar para o médico e gritar com ele. Eu acho que essa paciente, inclusive, veio como diamniótica e depois teve uma confusão com 20, 24 semanas. A sorte é que ficou bem documentado e aí eu consegui ver que era uma monocoriônica. Mas, gente, isso atrapalha muito o segmento. Então, por favor, vocês que fazem rádio, principalmente vocês que são novinhos, que estão fazendo a prova agora, habituem-se a descrever a corionicidade. Não tenham medo de errar. É muito mais fácil de identificar a corionicidade do que vocês imaginam. Então, não precisam ter medo. É uma monocoriônica, já recomenda fazer exame de 15 em 15 dias a partir de 16 semanas, tá? Eu vou também nesse exame identificar a viabilidade da gestação, localização, se o batimento está normal ou não, se ela está evoluindo da forma adequada ou não. Eu vou avaliar, como eu falei, 3 coisas: as anomalias estruturais, o risco de aneuploidias e, atualmente, rastrear a pré-eclâmpsia. O período para a idade do morfológico é de 11 até 13 semanas mais 6, que é o mesmo período para o rastreamento de aneuploidias, que é o mesmo período para a pré-eclâmpsia. Esse quadrinho aqui a gente já conversou sobre ele. Se houver uma discordância, datar pelo ultrassom. Eu meço o CCN com feto na posição neutra, nem fletido, nem estendido. Tem que ter líquido entre o queixo e o tórax, e eu faço a maior medida. E o cáliper fica bem na borda, ele não fica na pele, nem dentro e nem muito fora. Ele fica na borda da criança. E eu faço a média de 3 CCNs, tá? Não precisa ser na mesma medida, no mesmo freeze. Então, eu faço um exame, por exemplo, o bebê fica pulando lá dentro, né? Eu pego uma imagem, eu amplio e eu meço. Aí eu solto a imagem, e aí ele pula de novo, eu amplio de novo e eu meço de novo. Aí você vai lá a terceira vez, mede mais uma vez e olha no final quanto deu, tá? Esse é o melhor dos mundos. É a média de 3 medidas. Aí na corionicidade a gente já conversou. Aqui é uma dicoriônica bem clássica e aqui é uma mono, porque eu vejo um saco gestacional único. Ah, mas tem risco de ser um sinal de lambda? Não, no primeiro trimestre não tem isso. É só ver leitos placentários diferentes ou se está dentro do mesmo saco gestacional, é monocoriônica, tá? Essa aqui é um trigemelar, olha só, que era monocoriônico diamniótico. Então, tinha uma membrana separando essa criatura e esses 2 estavam na mesma bolsinha, tá? Anatomia. Eu vou detectar precocemente anomalias estruturais graves, porque aí eu posso oferecer para essa mulher uma interrupção da gestação no momento ainda muito precoce. Por exemplo, hoje a gente consegue identificar praticamente 100% das alterações de sistema nervoso central estrutural. Não as alterações de mielinização, mas as estruturais. Então, uma holoprosencefalia, algumas alterações, anencefalia, acrania, anencefalia, muitas alterações a gente consegue já identificar no primeiro trimestre. Então, ao invés dessa paciente ficar esperando o morfológico do segundo trimestre para fazer um cariótipo, para depois fazer uma interrupção da gestação, quanto mais cedo ela faz o diagnóstico, melhor. Então, vou falar mundo ideal. Para mim, no mundo ideal, a paciente tem que fazer um morfo de primeiro na 12ª semana. Na 10ª, ela colhe o NIPT para poder ver se ela tiver a necessidade de rastrear aneuploidias e tiver condição financeira para fazer. Então, com 10 semanas, ela faz o NIPT. É afirmado pelo Colégio Americano que a gente não tem que fazer várias técnicas de rastreamento, porque o NIPT é um rastreamento. Então, se eu pedir para ela um NIPT na 10ª semana, eu teoricamente não preciso nem fazer uma translucência nucal. No morfológico, eu vou fazer o quê? Avaliar a formação e a pré-eclâmpsia.
Então, com 10 semanas, no mundo ideal, ela faz um NIPT. Com 12, ela traz esse NIPT para mim, para eu poder fazer a avaliação. Se veio que é um feto com baixo risco de aneuploidia, eu vou avaliar toda a formação. Aí, de repente, eu vejo uma acrania. É um feto euploide, mas que tem uma acrania. Então, por mais que ela vá sofrer, é melhor a gente pedir uma interrupção da gestação, né? Encaminhar para um pronto-socorro nesse caso, para interromper, do que se ela fizer só um exame, como recomenda a World Health Organization, com 20 semanas. Então, ali ela já tinha criado um vínculo muito grande, a barriga está crescendo, todo mundo está vendo, pergunta o sexo. Agora, com 12 semanas, às vezes muita gente, nem a paciente sabe que está grávida. Então, se ela faz diagnóstico precoce, interrompe precoce, e a gente não está minimizando a perda daquela gestação, mas ela é referido como ainda precoce, né? Ela tem o luto, mas é um luto muito menor do que de uma criança lá no parto, lá no útero, tá bom? As limitações do exame é o profissional capacitado, um custo-benefício incerto e tem que avaliar, lembrar das estruturas de informação. Isso aqui caiu já numa prova, tá? Então, a onfalocele, acima de 11 semanas, a gente consegue identificar. Então, se eu tiver acima de 11 semanas uma onfalocele, eu já tenho que fazer o diagnóstico. Agora, com 10 semanas, tem que lembrar que a parede abdominal ainda pode fechar. Esse aqui é o protocolo do SWOG. Se vocês quiserem ver com calma, né, tem que voltar lá para a aula do extensivo, que é o polo cefálico, pescoço, face, coluna, o tórax, o coração, atividade, a levocardia, o abdômen, o estômago, a inserção do cordão umbilical, 3 segmentos das extremidades, né, o úmero, rádio, une mãos e pés, né, dos dois lados, a placenta, e o que é opcional é quando a gente está falando de locais que tem um médico com uma qualificação melhor. Então, em medicina fetal, a gente tem que ver as 4 câmaras, rins e bexiga, e também vai depender da idade gestacional. Então, aqui são os exames, né? A calota craniana, a linha média, o plexo coroide, a translucência intracraniana, mandíbula, maxila, as órbitas, osso nasal e a translucência, coluna, estômago, os 2 rins, cordão 3 vasos, a inserção do cordão umbilical, 4 câmaras e os membros. Das principais malformações que a gente tem, dá para diagnosticar 100% quando é encefalocele, holoprosencefalia e acrania, e dos demais vai depender da idade gestacional, do posicionamento da criança, mas não é pelo equipamento, gente. Qualquer equipamento vai identificar uma gastrosquise, uma onfalocele, o que a gente tem que ter é o olhar para ver isso. Tá? Aqui são as principais malformações que podem cair na prova. Então, a anencefalia é uma sequência de acrania, falta calota craniana, o cérebro fica exposto ao líquido amniótico e pela pressão, e porque a criança estava se movimentando e batendo nas paredes do útero, ela acaba tendo um esmagamento da massa encefálica e evolui com a anencefalia. Às vezes, nesse estágio mais cedo, para a gente pedir a interrupção, eu descrevo como sequência a acrania, exencefalia, anencefalia, porque se eu não colocar uma exencefalia, ela não pode interromper a gestação, tá? Agora, desse aqui só tem a evolução para anencefalia, não tem como ficar de outra forma, tá? Aqui é uma holoprosencefalia, bem descrita. Gêmeos unidos, a gente consegue ver, lembra que eu falei? Dá uma mexida, ver se eles se separam. Essa aqui pode cair na prova, é um útero que está aqui, ó, colo, o útero bem descrito, e o cisto de cordão umbilical e o higroma cístico, tá? A diferença de gastrosquise é que são as alças intestinais expostas no líquido amniótico, não coberto pelo peritônio. Então, o cordão umbilical eu vejo saindo da parede abdominal. Aqui na onfalocele, o cordão umbilical sai do topo do saco herniado, tá? E lembrando que a onfalocele fisiológica é até 11 semanas. E o que caiu recentemente na prova foi mega bexiga, porque tem tido muita mega bexiga nos últimos anos. Não sei porquê, mas assim, não sei se eu tenho uma amostra muito viciada que acabam me enviando, mas eu tenho visto bastante. Então, o valor da medida longitudinal da bexiga,
de 7 até 15 milímetros tem um maior risco de aneuploidia, mas se ela evoluir para o normal, o feto, em geral, não vai ter nada. Agora, se ela for maior que 15 milímetros, aí tem um menor risco de ser aneuploidia e uma maior chance de ser uropatia obstrutiva. Não recomendo fazer o catéter sem fazer análise de cariótipo, porque eu já tive uma bexiga gigantesca de um feto que, quando eu drenei, tirei 400 ml de líquido de uma bexiga de um feto de 13 semanas, que eu nem acreditei que quando comecei a tirar, que era para o casal, estava muito ansioso, então eu fiz o cariótipo e aí eles queriam que tirasse, a gente drenou esse daí 400 ml. Eles tinham uma ansiedade muito grande para passar o catéter, porque eles sabiam que se fica nessa parte obstrutiva, começa a lesionar o rim e depois é irreversível e não tem transplante renal para criança, mas quando veio o resultado, veio uma translocação desbalanceada, super grave, e aí eu falei, não tem a menor chance da gente passar numa criança que tem uma translocação. Então, lembrar, quando é menor, tem maior risco de aneuploidia. Quanto maior, é mais obstrutiva. Mas os dois casos a gente tem que cariotipar. E aqui eu tive uma paciente que tinha 15 anos, tinha uma bexiga que, eu falei, foi um diagnóstico muito brilhante de uma colega, que era uma bexiguinha pouco aumentada. Tipo assim, chamava atenção. Aí ela mediu, deu 8. Aí você vê aqui na foto, ela mediu de novo, em outra posição, deu 9. Depois, uma outra foto, ela tirou, deu 8. Ah, mandou voltar em 2 semanas. Falou, bom, tá tão pertinho, né? E aí era uma mega bexiga, só que uma paciente super jovem. Aí voltou, continuava com aquela bexiga. Aí ela voltou e a gente cariotipou por amniocentese. E aí veio normal, e quando ela fez 18 semanas que ela voltou, aí a bexiga estava normal, rim bonito, depois evoluiu super normal. Então, esse olhar clínico é muito importante, tá? Outras alterações, a síndrome de Chiari, né, a abertura aqui da coluna, no estágio bem precoce, mas aqui é um defeito de coluna muito grave, cérebro em limão. O Boris-Stock, que é o cordão curto. E aí a gente vai passar para o rastreamento das aneuploidias. Então, o rastreamento, lembrando que basicamente ele é para síndrome de Down, que é a síndrome mais comum, né, a aneuploidia mais comum que a gente tem, uma para cada 700 gestações. A trissomia do 18 é uma para cada 2.000, a trissomia do 18 para cada 6.000. Então, como vai ficando cada vez mais raro, né, aí é importante a gente ter esse diagnóstico. E a síndrome de Noonan, ela é entre o Down e o T18. Então, ela também é muito incidente quando tem a nuca aumentada. Só que o síndrome de Noonan, a gente só pega quando faz um array. Então, é mais difícil da gente diagnosticar sem outros sinais ecográficos, tá? Bom, vamos lá. O gold standard é fazer o teste combinado. O que é o teste combinado? A idade sempre a base, a translucência e a fração beta do hormônio do HCG, a proteína plasmática A. Ele detecta em torno de 85 a 95% dos fetos com aneuploidia e uma taxa de falso positivo de 5%. Se eu associar ou o osso nasal, ou o ducto venoso, ou a tricúspide, eu aumento para 93%, com uma taxa de falso positivo de 2,5%. Hoje a gente tem o NIPT que vem aqui. Aqui eu trouxe só o que é de ultrassom, né? Que vai importar pra gente, que é o osso nasal, ducto e tricúspide. Mas se eu colocar aqui o NIPT quando eu dou aula de obstetrícia, ele é 99% de taxa de detecção, com uma taxa de falso positivo de 0,04%. Então, hoje o NIPT, ele é uma técnica de rastreamento para a síndrome de Down melhor do que a translucência nucal. Para a trissomia do 13 e 18, ele bate 98%. Então, ele também é melhor para as outras coisas. Aí eu faço o NIPT e não preciso fazer ultrassom? Não, porque você não vai ver uma mega bexiga pelo NIPT, você não vai ver, enfim, uma acrania pelo NIPT. Então, por isso que o ultrassom nunca vai deixar de ser feito, tá? A gente nunca vai deixar de fazer o morfo de primeiro. E aí, quais são os parâmetros, então, biofísicos? A translucência, osso nasal, ducto venoso, e hoje se faz muito menos o fluxo da válvula tricúspide e o ângulo facial. Como marcador, é aquele que tem uma maior incidência nos fetos
aneuploides do que nos fetos euploides. Então, a nuca vai estar aumentada acima do percentil 95 em 80% dos fetos com trissomia do 21 e em 5% dos fetos euploides, que é aqui que a gente vai ter os falsos positivos, tá? O osso nasal ausente, principalmente nos caucasianos, né? Ele vai estar ausente em 2,5% da população, mas aqui no Brasil ele é mais incidente por causa da raça negra, que tem, né? A gente tem muita população afrodescendente que vai ter osso nasal ausente, tem que lembrar disso. Mas nos fetos com Down tem 60%. Ah, doutor, eu tenho um feto com uma translucência nucal normal, mas um osso nasal ausente. Eu indico o cariótipo. Aí eu vou olhar a idade dessa mãe, né? E a etnia. Então tem que colocar no programa. Ela tem 18 anos, uma nuca que deu 1,5. Ela é negra e um osso nasal ausente. Eu falo para essa paciente que tem e eu recomendaria, por exemplo, para ela muito mais um NIPT do que um vilocorial. Ah, não, é uma paciente de 40 anos, branca e osso nasal ausente. E a nuca deu 2,5. Ah, eu acho que eu indicaria mais o biópsia de vilocorial do que, com certeza, o biópsia de vilocorial do que o NIPT, tá? Então é isso. O osso nasal não é uma indicação tão formal assim, a não ser que na hora que a gente estratifique por vários parâmetros, ele aumente o risco. E ele aumenta ou diminui o risco em 3 vezes. Então vamos supor, a paciente tinha um risco inicial de 1 para 1.000. Se o osso nasal está presente, ele vai para 1 para... Tô falando tudo normal, tá? Em geral vai para 1 para 3.000. Se é um osso nasal ausente, vai para 1 para 300. Então, se ela era uma paciente que fica num risco intermediário, que é aquela de 18 anos, a gente fala para ela fazer um NIPT. Se é uma paciente de alto risco, que o risco já era 1 para 100, ele cai para 3 vezes, ele vai cair para 1 para 30. Então, já é indicação de biópsia de vilocorial, entendeu? Bom, o ducto venoso, a mesma coisa, e a tricúspide, a mesma coisa. A translucência nucal, que é importante vocês saberem, que ela aumenta com o avançar da idade gestacional, não existe mais ponto de corte, aqueles 3, 3,5, 2,5 não existe mais, é que pelas curvas a gente sabe que 2,5 ela é acima do percentil 95 para qualquer idade gestacional, por isso que ficou aquela história do 3 de antigamente. Mas, se a paciente tem um CCN de 60, 2,5 já é muito aumentado, então hoje a gente usa mais as calculadoras e tem as calculadoras livres na internet, tá? Para calcular. Como é que eu meço? O feto tem que estar com magnificação da cabeça e tórax proximal, medido na porção mais larga da translucência, e eu meço com caliper bem na parte escura, tá? Então aqui é uma TN de 4,8, essa aqui era uma TN de 4, né? Então, casos graves. Então, a forma de medir é essa. Eu tenho que ter entre 11 e 13 semanas mais 6, entre 4,5 centímetros e 8,4, no plano sagital estrito, sem flexão e sem extensão da cabeça, magnificar a cabeça e tórax, o feto em posição neutro, diferenciar o âmnio na maior região, posicionar adequadamente o caliper, redução do ganho e a maior de 3 medidas. Em relação à fisiologia, tem relação com disfunção cardíaca, congestão venosa de cabeça e pescoço, composição alterada da matriz extracelular, deficiência da drenagem linfática, anemia fetal, hipoproteinemia e infecção congênita. Em relação aos desfechos, a gente tem a aneuploidia, são os principais marcadores, trissomia do 21, 13, 18, Turner, quando tem hidropsia com... quando tem septação no interior, o higromacístico. Ele também é um indicador de cardiopatia, então já indica ecocardiografia fetal precoce. Pode estar associado com malformação estrutural, síndrome genética, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, abortamento e óbito fetal, tá? Dos resultados, se essa nuca está entre aquele lado 2,2 e 2,9 para a idade gestacional, a maior chance é que tenha um feto vivo e sem alteração nenhuma, tá? Agora, se eu tenho uma nuca maior do que 4,5, metade deles vão ter aneuploidia, e daquela metade que tinha um cariótipo normal, aqui são só 2 parâmetros do trabalho, tá? Tem mais. Vivo, sem alteração, só praticamente 1/3 deles.
Com malformação, mais 30%. Então, quanto maior a translucência nucal, maior o risco de aneuploidia e menor a chance de ser vivo sem alteração, tá bom? Do segmento da translucência nucal aumentada, se for com risco entre 1/50, maior do que 1/50, maior significa 1/49, 48, enfim, eu faço cariótipo direto. Entre 1/50 e 1/1000, eu posso oferecer o NIPT, um exame morfológico precoce e sempre oferecer ecocardiografia fetal. Em relação aos outros parâmetros, lembra sempre que aqui no Brasil a gente não usa o teste combinado com a proteína plasmática A e a fração beta do HCG, né? Então, a gente acaba usando idade, TN e mais um marcador para tentar fazer com que aquele meu rastreamento vá para uns 85%. Porque ele só vai para 90, 93 se eu associar com o bioquímico. Então, como eu não associo, a gente acaba fazendo bastante o osso nasal. E as calculadoras, elas usam tudo. Tudo que você oferecer para elas, se você só tiver idade materna e TN, ele vai calcular com aquilo. Se você der o osso nasal, ele aumenta, ele vai te dar cada vez uma sensibilidade melhor, uma especificidade maior para a técnica, né? Então, cada informação que eu ofereço para o programa, ele vai calculando mais e eu aumento a minha taxa de detecção, tá? Então, o osso nasal é o mesmo período, no plano sagital, com a mesma magnificação, e eu tenho que ver o sinal do igual, que a pele está aqui e o ossinho do nariz está aqui. Aqui é um osso nasal ausente, o que brilha aqui é a pele. Eu não estou vendo um outro igualzinho aqui embaixo, tá? O ducto venoso, eu faço uma ampliação do tórax e o abdômen. Aqui eu vejo a veia umbilical e o ducto venoso indo em direção ao coração. O alterado é a onda A reversa. Se for diástole 0 ou um fluxo bem baixinho da onda A, não tem problema. O alterado é a onda A reversa. E, por fim, que a gente já falou, agora há pouco, o rastreamento para pré-eclâmpsia. Então, eu uso os dados da mãe, a pressão arterial, a PLGF, o Doppler das artérias uterinas. Eu tenho uma taxa de detecção para 34 semanas de 90% a 95%, da pré-eclâmpsia tardia, que é menor que 37 semanas, de 75%, com uma taxa de falso positivo de 10%, tá? Eu faço o Doppler da artéria da direita, da esquerda, somo, dividido por 2. E aí ele vai me dar um múltiplo da mediana e eu vou ver o quanto que isso está distante um múltiplo da mediana. Se der um risco aumentado com todos os parâmetros, não é só com Doppler da artéria uterina, tá? Ele tem um peso importante, mas eu tenho que fazer os outros marcadores. Bem como eu já fiz exame assim, Doppler das artérias uterinas estava normal, e aí a paciente tinha pressão 39, 39, 39, aumentou o risco. Então eu tenho que usar o conjunto mesmo, tá? E aí eu vou calcular, e se tiver maior do que 1/100, para menor que 37 semanas, ou 1/200 para 34 semanas, eu entro com a S. Ufa, bastante coisa, né? Aí, agora a gente vai para a parte final da revisão extensiva. Mas é revisão, né, gente? Eu imagino que para vocês que estão estudando todas as outras matérias não seja uma prova nada fácil. Mas vamos lá, força. Então vamos continuar. Exame morfológico do segundo. O bom do segundo é que eu vou resumir, porque ele é um resumo de tudo que a gente falou até agora, tá? Ele é o exame mais importante na gestação. Tanto que a World Health Organization preconiza que se você puder fazer um único ultrassom na gestação, que ele seja feito entre 18 e 24 semanas, tá? Então, depende da sociedade que a gente está falando, vai dar um período diferente. Tem uns que falam de 18 a 22, outros de 20 a 24. Vamos falar a média, abaixo de 24. No Brasil, entre 20 e 24, tá? Se você só puder fazer um exame. Ele é importante porque, lembra da nossa tabelinha de datação? Pela datação, se eu fizer um exame até 21 semanas mais 6, eu ainda posso ter bastante confiabilidade na idade gestacional que eu tiver, se não tiver parâmetros discordantes. O que são parâmetros discordantes, doutora? Eu tenho uma cabeça para 22, uma barriga para 20 e um fêmur para 18. Aí não dá para considerar, né? Mas se eu tiver 22, 22, 22, tem 22, tá? Então, se eu tiver tudo igualzinho, eu posso considerar aquela datação. Então, o exame morfológico do segundo trimestre é o que toda gestante
obrigatoriamente deveria fazer na gravidez, por todas as sociedades. O de primeiro, a gente fala que é dependendo de recurso. A avaliação no terceiro trimestre, que seria o ideal, e agora cada vez mais eles falam para a gente fazer ultrassom. Se for entre 32 e 36, é melhor com 36 semanas, tá? Para fazer, para a gente pegar a restrição de crescimento tardio ou macrosomia tardia. Mas o que todas as sociedades falam é o morfo de segundo. Então, para que ele é? Para avaliar crescimento, eu vou ver anatomia, eu com uma certa deficiência, mas eu ainda consigo ver a coronicidade, se tiverem placentas diferentes, se eu tiver o sinal do lambda ainda presente. Agora, às vezes no terceiro trimestre eu já não consigo ver nada porque o bebê está imenso e eu não consigo ver mais nada de coronicidade. Mas nesse, às vezes eu consigo ver, ainda mais porque a dicoriônica é muito mais incidente que a monocoriônica, tá? E eu posso individualizar a assistência, porque eu vou encaminhar esse feto para um acompanhamento num serviço especializado, se eu ver, por exemplo, uma cardiopatia, tem que nascer num centro de cardiologia adequado. É um bebê com uma mega bexiga, e o especialista em mega bexiga que eu tenho naquela minha rede fica no Rio de Janeiro. Então, às vezes é mais fácil eu pagar a passagem para essa gestante ficar lá no Rio de Janeiro e nascer com a melhor circunstância possível do que nascer aqui, que não vai ter o melhor cirurgião para atendê-la, entendeu? Tipo, ou estamos falando de São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. Não, em São Paulo eu vou ter a maternidade A e a C. Se no C tem o melhor cirurgião, eu vou para C, tá? Então é isso que a gente consegue fazer. Bom, essa parte eu já falei para vocês, cada serviço tem uma forma, ó, isso o OG e o ACOG de 18 a 22, no Brasil de 20 a 24. Bom, biometria. Biometria é o básico, né, gente? O DBP, eu tenho que medir da calota, tem duas formas, o outer e inner, sempre lembrando que a mais proximal é a outer e a medida interna é a inner, ou pode usar outer, tá? Aí a circunferência cefálica, preferencialmente a elipse. A circunferência abdominal, eu tenho que ter o seio portal, que é isso aqui que eu falo que é o cabo do guarda-chuva. O ducto venoso é o vasinho que está saindo aqui no meio, tá? Se a gente colocar um Doppler aqui, ele vai estar saindo bem aqui. Como é que eu vou fazer, então, a circunferência abdominal? Eu tenho que ter o estômago, o seio portal, costela retificada, e eu não posso ver os rins ou a cúpula do pulmão, tá? Então, é um corte bem circular mesmo. E o fêmur, eu não medir as diáfises, tá bom? O peso, a gente deriva da fórmula de Hadlock 4. O percentil do peso, eu vou usar de preferência uma curva local e regional, mas o que a gente muito usa é a curva de Hadlock também, de 1991, que ele traz o percentil do peso para o crescimento. Então, esse daqui é que eu falo, antes eu apresentava assim, se eu tiver um feto com 890 gramas, por exemplo, eu vou falar que ele para 26 semanas ele tá normal, né, de normal para gordo, normal, mas se ele tiver 31 semanas ele vai estar restrito, então a gente tem que tomar cuidado, que é isso que é percentil, que os demais exames não alteram a idade gestacional. Agora vamos para partes que não tinham falado antes, né? Líquido amniótico. Hoje se preconiza usar mais o maior bolsão vertical do que o índice de líquido amniótico. Por quê? Porque quando a gente usa o índice de líquido amniótico, a gente aumenta a taxa de diagnóstico de oligoâmnio. Aí, com isso, a gente aumenta a intervenção, quer seja para cesárea ou parto operatório, sem ter o benefício de ter uma melhora no desfecho neonatal precoce. Então, hoje, depois desse estudo da Cochrane, ele mostrou que se eu usar a técnica do maior bolsão vertical, eu tenho menos intervenção obstétrica com resultado perinatal semelhante, inclusive de óbito intraparto, neonatal, natimorto. Então, muitos serviços a gente tem usado o maior bolsão vertical. Entre 2 e 3, se for um bolsão único, aí é melhor repetir em um intervalo de tempo curto. Mas se for um bolsão de 3.3 único, vida que segue, tá? Perguntas que me fazem. Mas eu tenho um bolsão único de 3.3, então ele é um oligoâmnio pela técnica do ILA. Gente, se eu sair para comprar banana, eu não vou trazer maçã.
Então, se eu sair para comprar banana, eu uso maior bolsão vertical, eu vou comparar só as bananas. Nanica, prata, o que você quiser. Banana. Agora, eu saio para comprar banana e falo que ela não tem o tamanho de uma maçã, não faz o menor sentido. Então, muitas vezes, quando me perguntam, eu falo assim, se no seu serviço você acompanha a ILA, para eles vai ser oligoâmneo, ponto final. Se você acompanha como maior bolsão, ele é o maior bolsão, ele está normal. Então, acabou. Não tem que ficar comparando uma coisa com a outra, tá? É aquilo que você acredita. Bem como eu utilizo maior bolsão vertical, depois que eu li diversos papers. Esse da Cochrane, ele é até que antiguinho, acho que ele é de 2014. Ele foi uma revisão sistemática mais antiga. Me perdi até na data, devia ter posto aqui. Eu não sei se foi 2010, 2015, mas ele já mostrava. E quando eu fui mudar minha chave para usar realmente maior bolsão, eu sentei e fui ver vários papers. Então, foi feita revisão na Alemanha, foi feito em países sérios, né? Na Alemanha, foi feito na Holanda, foi feito na Dinamarca. Em todos eles se comparando maior bolsão com ILA, com casuísticas menores do que a revisão sistemática da Cochrane, mas mais, eu digo assim, esses papers menores, eles vão ver realmente como aquilo teve impacto naquela população. E mostrou que o maior bolsão é melhor. Então, vamos a maior bolsão vertical, tá? Ele é considerado oligômeno quando ele é menor do que 2. Então, se for 2, aqui é 1,9. Se for 2,0 até 8, é considerado normal, e maior do que 8, então 8,1 é um polidrâmino, tá? Então depende do serviço que você acompanha, se é um ou outro. Se tiver na prova perguntando qual que tem o menor incidência de falso positivo, é o maior bolsão vertical. Ufa, vamos lá. Aí a gente vai passar agora para a parte, então, no exame morfológico de segunda, eu tenho que sempre avaliar a apresentação desse feto, aí eu faço a biometria, eu vejo o peso, vejo se ele está adequado ou não através do percentil, eu vou olhar o líquido e eu vou ver a placenta, que a gente já falou num posicionamento anterior. Eu vou ver se essa placenta ela é prévia ou não, mas lembrando que eu tenho que repetir com 28 semanas. Então, eu fiz a avaliação, a inserção do cordão no leito placentário estava normal, tinham 3 vasos. Aí, agora eu vou passar para a análise segmentar deste feto, tá? Sempre tem que ter um script. Quando eu faço peer review de alguns laudos, o que eu vejo é que algumas pessoas parecem que estão tendo um ataque epilético na hora que está fazendo ultrassom. Eu vi uma mão, eu meço a mão, eu vejo um fêmur, eu meço o fêmur, aí depois eu volto para o abdômen, aí depois eu faço essa barriga, aí eu faço a face, aí eu faço isso aqui. Eu falo, gente, você começa a olhar aquela pessoa, né? Porque a gente não avalia né? Você avalia uma série de exames da pessoa. Você fala assim, ela não tem sequência nenhuma. Se você não tem sequência nenhuma, a chance de você passar batido por aquilo é imensa. Então, tem que ter um script. O jeito que você vai fazer, cada um faz aquela sequência, mas tem que ter uma sequência na cabeça da pessoa, né? As funcionárias de sala de onde eu trabalho, às vezes eu pergunto para elas, como que é o exame de tal pessoa? Como é o exame de tal pessoa? Por quê? O meu é sempre igual. Eu vou começar... Eu falo apresentação, aí depois eu começo já a medir, aí quando eu chego no tórax é que eu falo batimento, e aí eu vou fazendo o exame. Algumas falam assim, não, tal pessoa já começa tudo do tórax já, porque vai dar o batimento, já vê o coração. Então, enfim, cada pessoa tem uma análise, mas sem uma análise estruturada, a chance de você deixar passar é muito grande, tá? Então, o script. Do polo cefálico, a gente vai avaliar tamanho, forma, se está íntegro, né? Se não tem encefalocélia e congenicidade. Do cérebro, linha média, os ventrículos, o cávon do septo pelúcido, fossa posterior. Se tem edema e acúmulo de líquido. Na face, as órbitas, o osso nasal, perfil e lábios. No tórax, a forma, se os pulmões, a ecogenicidade, o diafragma, se não tem hérnia diafragmática. No coração, é a frequência cardíaca, 4 câmaras, vias de saída e o 3VT, são os 3 cortes que tem que ter. No abdômen, estômago, rins e bexiga, inserção do cordão. Na coluna, 3 planos e todos os segmentos. Das extremidades, os 4 segmentos, posicionamento de pé e mão. A genitália não é mandatória.
No cordão, 3 vasos, localização da placenta, o líquido e a medida do colo, se possível, se foi pedido. Nos serviços avançados, a gente faz independente da paciente. A gente só pergunta, oferece e deveria fazer. E eu tenho vários casos daqueles que a gente fala de circulagem de emergência, no qual eu estou avaliando e aí a paciente sai de lá, de cadeira de roda, para o hospital, já com colo de 5 milímetros, 6 milímetros, com sludge. É aquela paciente que foi fazer exame com 20 semanas e se você não fala nada, não vê o colo, ela chega no hospital com 22 semanas perdendo o bebê e fez o morfológico há 2 semanas. Então a gente tem que ter esse ponto de atenção, tá? Bom, aqui é um exemplo de um morfológico, não vou ficar me atendo a isso, mas é importante lembrar até dessa inserção do cordão umbilical, a coluna, sempre ver o fim da coluna, a média aqui, ó, nos 3 planos, tá? As extremidades, ver direitinho. A mão assim é um sonho, né? É difícil eles abrirem a mão assim, mas o que é importante? 4 câmaras, ver a levocardia, as válvulas, o criscórdios aqui, a via de saída da aorta, a pulmonar bifurcando e o corte do 3VT. Isso aqui já me tira 78% de rastreamento de cardiopatia, eu mato aqui nesse slide, tá? E a gente tem que oferecer isso, o slide já é antigo, né, 94, então ele tem 30 anos de que a gente fala que teria que ser feito por baixo risco e graças a Deus a gente chegou nesse momento, né? Onde até a World Health Organization recomenda, a partir de 2016, olha o tempo que levou para ter isso, mas de que a gente tem que rastrear para todo mundo, tá? Das malformações estruturais, lembrando que a gente tem uma incidência de 4 a 5% na população geral, 2 a 3% assim que nasce, mais 2 a 3% até o 5º ano de vida, que a gente vai descobrir as malformações, tipo citos inversos totalis, algum tumor de Wilms. Eu tenho recentemente um bebê que nasceu com neuroblastoma, a mãe teve um acidente de carro, estava gestante, aí deu entrada no hospital, quando foi fazer o ultrassom do bebê, tinha uma massa no fígado, ficou uma suspeita se tinha rompido o fígado do feto, e aí foi um acompanhamento, e depois quando foi ver, era um neuroblastoma quando nasceu, e a criança está bem. Então, essas coisas malucas que a gente tem da medicina, né, quer dizer, a mãe sofre um acidente para depois alguém perceber ou detalhar ali que tinha alguma coisa de alterada naquele abdômen. Das malformações menores, até 15% dos nascimentos vivos, tipo uma polidactilia, deixa eu pensar em alguma malformação pequena, né? Polidactilia é o que vem na minha cabeça neste momento, depois de tantas horas falando, tá? E o que ele é muito importante? Que apesar da gente ter tido uma redução na curva de mortalidade perinatal, as malformações são responsáveis por se manter estável, porque tem malformação que a gente não consegue sanar, né? Tipo uma hérnia diafragmática grave, que já tem uma hipoplasia pulmonar, ou uma mega bexiga que teve uma lesão renal, você também não consegue sanar. Então, as malformações são responsáveis por 30 a 50% da mortalidade perinatal e 20% da mortalidade neonatal, tá? A gente tem 2 tipos de alteração estrutural que eu vou relembrar com vocês. As relacionadas com as aneuploidias, com a trissomias, principalmente do Down, Edwards, Patal e a monossomia do X, e as malformações estruturais que não estão relacionadas com as aneuploidias. Então, com a síndrome de Down, o defeito de septo atrioventricular total, que tem aqui as válvulas no mesmo plano, e o defeito de septo atrioventricular, a atresia duodenal, que eu tenho a dupla bolha, o intestino hiperecogênico, uma pieliquitasia sempre maior que 4 milímetros, fêmur e húmero curto, principalmente húmero curto, hipoplasia da falange média do 5º dedo, esse afastamento do hálux aqui, que fica o sinal do chinelo, né? Derrame cavitário. Gente, paciente que fez morfológico, não se sintam culpados, tá? A gente perde diagnóstico de Down.
Mesmo quem faz TN, faz exame morfológico de primeiro, que estava tudo bonito, eu já tive, todo mundo que faz fetal, sempre tem uma perda de criança. Quando é que abre o diagnóstico? Paciente jovem, fez exame, morfo de primeiro normal, morfo de segundo normal, aí chega com 28 semanas, vai fazer para ver o pezinho do bebê como é que tá, aí tem um derrame pleural aqui, assim, bem grandão. Eu já vou com a agulha, vou para conversar e já falando, olha, vamos puncionar porque deve ser um Down. Quase certeiro que vai vir um Down, tá? Então, esses derrames cavitários que aparecem inesperadamente no terceiro trimestre, pensar em Down. Já a trissomia do 13, ela é a mais grave. Esse daqui tem uma sobrevida muito pouca até 2 anos de vida. Em geral, 90% das crianças morrem até 6 meses de vida. Quando a gente fala que tem uma alta taxa de letalidade, as pacientes acham que vai nascer e morrer. E não significa isso. Vai nascer, ter uma vida muito com uma pobre, né? E o óbito geralmente acontece até os 6 meses de vida, tá? Muitos morrem quando nascem, mas alguns ainda sobrevivem, tá? Por alguns meses. Então, assim, a trissomia do 18, a síndrome de Patau, tem uma associação muito grande com defeitos de linha média, principalmente a holoprosencefalia, que a gente vê a fusão do tálamo aqui e um ventrículo único anterior, hipotelorismo, fenda labial, mielomeningocele, polidactilia. Agora, lembrar que holoprosencefalia vai ter um desfecho desfavorável e 40% das holoprosencefalias é que tem trissomia do 13. Então, se eu tenho uma holoprosencefalia, eu vou indicar um cariótipo. Mas se ele vier normal, não quer dizer que não seja grave. Ele ainda assim é grave e ainda assim a gente pode pedir uma interrupção judicial da gravidez, tá? Na síndrome de Edwards, ele tem pequenas e muitas coisas. Então, ele começa a ter sobreposição do primeiro e quarto dedo sobre o segundo e terceiro. Faz isso aqui, ó, que é mão em garra. Cisto de plexo coroide, braquicefalia, cabeça em morango, uma fenda facial, restrição, hérnia diafragmática. Aqui já começa a ficar grande, né? Hérnia, um falocele, mas enfim. Quando você tem pequenas coisas todas agrupadas, lembrar do Edwards, tá? O Edwards tem, quando a gente faz diagnóstico pela biópsia de vilo corial, tem que lembrar que pode ter mosaico confinado à placenta. Então, se eu faço uma biópsia de vilo, a trissomia do 18, ela pode vir, essa criança vai ter geralmente restrição, mas se ela tiver uma anatomia boa, a gente não precisa pedir, não deve pedir interrupção da gestação. Aí o ideal é fazer uma amniocentese para ver se esse bebê é acometido ou não, que pode ser um mosaico confinado à placenta. Agora, se ele tiver muitos sinais graves, hipotelorismo, tiver onfalocele, hérnia diafragmática, cardiopatias complexas, aí a gente faz um paliativo ou pede interrupção da gestação, tá? Tem grupos de mães de fetos com trissomia, que às vezes entra em contato, de que a gente não deve pedir interrupção, porque tem alguns que têm um prognóstico melhor, mas isso vai depender realmente da anatomia da criança. Então, a gente só pede quando tem comprometimentos mais graves, tá? O Turner, a síndrome de Turner, que é a monossomia do cromossomo X, é a única monossomia que o feto sobrevive. A gente vai ter uma translucência nucal aumentada e às vezes com septação. Então, o higroma cístico é um tipo de translucência nucal aumentada com septo, tá? Pode ter derrame pleural, ascite e a cardiopatia mais comum é a síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo. E aqui, por fim, a gente vai falar das anomalias estruturais por segmentos, tá? É super cansativa essa revisão, né? Mas eu acho que é importante para avaliar. A outra aula durou umas 4 ou 5 horas, então hoje eu tentei trazer um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim ela é demoradinha, tá? Então, vou pôr de cada segmento o que é mais importante, a gente vai passar super rápido, mas para vocês matarem na prova, tá? Em geral, o que eles perguntam na prova? Eles pegam, sei lá, a região, o segmento do abdômen. Aí eles fazem 4, 5 itens para vocês matarem de defeitos de abdômen. Ou se é de rim. 4, 5 itens de rim. Tipo, teve um ano que foi do rim, era se a genesia renal unilateral dava, não dava oligoâmnio, sei lá, tinham
4, 5 itens, e o último deles era que a não identificação da bexiga fetal durante o exame é suspeito de ectopia, de estrofia vesical. Aí era essa a resposta, tá? Que você não vê. Então, assim, ele vai pondo por segmentos. Cada vez menos de uma doença específica, aí a doença específica é mais na prova prática, tá? Então, segmento cefálico. Defeito do tubo neural, 1 em cada 1.000, uma recorrência de 5%. Anencefalia, acrania ou merocrania, sem a cobertura de pele, é mais difícil da gente identificar, né? Baixa associação com aneuploidia, e na gestação seguinte a gente tem que repor com ácido fólico, tá? Para fazer o diagnóstico de anencefalia, ou para fazer o diagnóstico, não, perdão, para que vá para a interrupção da gestação, o governo pede que tenha uma foto no longitudinal e essa coronal, tá bom? Que é para avaliar mesmo que tenha as órbitas e que não tenha a calota craniana na parte anterior, né? Não tem testa da criança. Com isso, ou com um laudo e 2 médicos assinando, ou 2 laudos com médicos diferentes assinando, aí a paciente pode se direcionar a qualquer pronto-socorro de obstetrícia, público ou privado, e pedir para induzir a gestação se ela não quiser. Não precisa de alvará judicial, tá? O médico só tem que ter a certeza de que ele vai estar induzindo aquele feto, tá bom? Que está bem diagnosticado. Doenças graves do tubo neural, a gente tem a encefalocele, que aí sim ela tem uma maior associação com trissomia do 13 e 18, que requer cariótipo. E quando eu tenho encefalocele, polidactilia e rins policísticos, lembrar que tem a síndrome de Meckel-Gruber, com uma reincidência, como é recessiva, de 25%, tá? Aqui aquela encefalocele gigante que eu falei para vocês, que a gente teve que fazer um parto cesárea, porque a paciente pediu interrupção e tinha placenta prévia parcial. Então foi super triste esse caso, tá? Na coluna, lembrar da espinha bífida, da mielomeningocele, também é 1 para cada 1.000. Deixa eu ver aqui, vai ter o carota em limão, porque lembra esse achatamento do osso parietal, porque retrai toda a coluna, né, pela abertura aqui, a pressão retrai. Então eu tenho o cerebelo em banana, o apagamento da cisterna magna, e esses são sinais indiretos, e o direto é você avaliar a mielomeningocele. Hoje existe uma indicação de reparação intrauterina, porque mostra que a criança tem melhores desfechos de deambulação, de cognição, menor custo. Então, o Ministério da Saúde devia aprovar essa lei, apesar de que vai ter muito problema para instaurar isso a nível nacional, mas tinha que ter uma política muito importante para que tivesse essa cirurgia a nível de sistema único de saúde, em centros referenciados. Você encaminha essa paciente, ela opera, ela operou, ela volta para a cidade dela, ela vai ter o parto lá na cidade dela, sabe? Mas isso muda o prognóstico das crianças. Ela vai ter muito menos chance de derivação cérebro-abdominal, como eu falei, melhor deambulação, vai ter menor custo para fisioterapia, só tem benefício, né? Mas infelizmente o Ministério da Saúde ainda não aprovou. Ventriculomegalia é o acúmulo de líquido no sistema ventricular fetal. O que a gente mede mais comumente é o ventrículo posterior, porque primeiro se dilata o posterior, depois o anterior, depois o terceiro ventrículo e por fim o quarto ventrículo. Então, quando eu tenho a dilatação já do ventrículo posterior maior do que 10 milímetros, aí começa a ter os riscos de ter ou infecção congênita, aneuploidia, malformação do sistema nervoso central, pensar em causas obstrutivas também e a síndrome do X frágil, principalmente se o acometimento for com menino, tá? E se tiver acometimento com menino de repetição, aí é mais obrigatório ainda pedir a investigação para a síndrome do X frágil, porque eu conheci uma mãe que ela teve 3 meninos, todos com déficit cognitivo decorrente de síndrome de X frágil, que só foram investigar na 3ª gestação, tá? A holoprosencefalia, eles adoram pedir na prova. Ele é um problema na segmentação do diencéfalo. Então, ao invés dele segmentar, ele continua fundido. E aí, ele vai ter os estágios. Então, na divisão,
que deveria ser com o sistema ventricular aqui, ó, todo separadinho. Se eu tiver uma falha só na região do ventrículo anterior, que é aqui, ó, então o posterior está dividido e o anterior não, eu tenho a lobar. A alobar é quando eu tenho ventrículo único. E a semi é quando eu tenho a fusão do tálamo, um ventrículo único aqui, mas ele começa a ter uma divisão aqui na região frontal. Então aqui a gente vê bem liso. Então esses dois aqui são muito difíceis. Outro dia caiu na prova, acho que esse, e caiu como semilobar. E eu diria que é um lobar, tá? Mas enfim, graças a Deus ele só perguntava se era uma holoprosencefalia alobar ou semi. E aí era era essa imagem como semilobar, tá? O Dandy Walker, ele é muito mais raro. Quem tem centro de referência acaba vendo muito mais, mas ele é uma agenesia total ou parcial do vérmix cerebelar. O vérmix cerebelar é uma estrutura que faz a conexão dos dois hemisférios do cerebelo. O cerebelo, ele é importante para nossa, o quê? Propriocepção. Então, quando a gente tem as bailarinas, ginastas olímpicas, então é o que faz a nossa estabilização, né? Quando tem essa agenesia, os graus de falha do desenvolvimento neuropsicomotor são variáveis. Então, é muito difícil orientar uma mãe quando tem agenesia de corpo caloso e se tiver agenesia do vérmix cerebelar, como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança, tá? Mas o que ele pode gerar? Um aumento da cisterna magna, que às vezes fica muito grande, a ventriculomegalia, e está mais associada com síndromes como Meckel-Gruber, Walker-Warburg e a síndrome do cromossomo X, do X frágil, tá? A agenesia de corpo caloso, eles adoram perguntar, principalmente cai essa foto aqui da não visualização da artéria pericalosa, você só vê a artéria cerebral média aqui, tem essa dilatação do terceiro ventrículo e a ventriculomegalia. No tórax, as duas coisas mais pedidas são a malformação adenomatoides cística, que é a macrocística, quando eu tenho cistos maiores que 2 centímetros. Se ele tiver ascite ou derrame pleural, tem um pior prognóstico, mas se ele não tiver nenhum desses dois, a sobrevida é boa. Às vezes a gente drena esses cistos e pode dar corticoide para melhorar, e às vezes melhora. Agora, quando ele começa a ter mais complicações como a ascite, aí começa a ficar mais grave. A mista, eu vejo um parênquima hiperecogênico em relação ao contralateral, desloca às vezes o coração para o mediastino. Aqui a gente vê um coração quase mesocárdico, né? E essa estrutura empurrando o coração. Aqui a gente vê um coração com destrocardia com a ponta para a esquerda, numa malformação adenomatoide cística microcística, ele empurra de verdade, né? Então aqui está mesocárdico com a ponta para a esquerda, aqui está destrocárdico com a ponta para a esquerda. E o diagnóstico diferencial é o sequestro pulmonar e o tumor pulmonar. Aqui, para eu ver o sequestro pulmonar, ele parece uma malformação adenomatoide cística, mas ele tem um formato de cunha, tá? Fica muito mais hiperecogênico. E o que diferencia é eu ver esse vaso saindo da aorta, nutrir esse sequestro pulmonar. Além disso, ele pode ser intratorácico ou infratorácico, quando tem um sequestro pulmonar com um lobo pulmonar um pouquinho mais inferior. Então, são essas as malformações que a gente diferencia de macrocística para microcística. E lembrando da hérnia diafragmática, que é quando eu tenho uma falha no meu diafragma, que eu vou ter a Bouch da Leck, que é back e lateral, Bouch de back e lateral, é a mais comum, e a Morgani, que é a medial anterior, né? Morgani. Então, são as formas da gente lembrar para a prova. Toda vez que eu tenho uma hérnia diafragmática, mesmo isolada, eu tenho que fazer o cariótipo antes de pensar em passar, né? As pessoas ficam querendo fazer uma medicina aí maluca, né? Do tipo, vamos passar o balão. Vai passar o balão numa trissomia do 13, numa trissomia do 18. Então, é importante ter o cariótipo prévio. Lembrando que a gente, quando tem pacientes que têm
não tem problema com custo, a gente consegue colher o líquido e fazer o PCR do líquido amniótico, que é FPCR, que sai com resultado em 24 horas para os principais cromossomos, né? E é um teste diagnóstico. Mesmo que vá rodando um cariótipo em paralelo, e o cariótipo hoje em dia sai em até 10 dias, você já consegue em 24 horas ter. Então não tem motivo, quer dizer, tem um motivo que é financeiro, mas esse valor é uns 900 ou R$ 1.000 mais ou menos. Então, tem que falar para o paciente, olha, o balão, ele vai custar lá seus 40, 50 mil, não sei nem quanto que o pessoal cobra aí afora. Mas, para poder pôr o balão, tem que fazer um cariótipo, nem que seja o CQF-PCR, né, de 24 horas, tá? E aí a gente usa... Olha, prestem atenção, o Lung-Red Ratio, que é a medida do pulmão contralateral sobre a circunferência cefálica, e se ele tiver maior que 1,4 é de bom prognóstico. A gente acaba não usando, aí o balão é mais indicado. Se for menor do que 1, não, minto. De bom prognóstico, a gente não passa o balão. Se for menor do que 1, que é de mau prognóstico, aí eles recomendam fazer, porque é realmente para você tentar empurrar as alças intestinais, assim, para que você tenha uma hiperinsuflação desse pulmão contralateral, para que tenha menor hipoplasia pulmonar, tá? Para o nascimento. Então, quando eu tenho uma hérnia diafragmática, eu tenho que fazer o Lung-Red Ratio, porque ele vai mostrar um bom prognóstico. Quando eu tenho a hérnia diafragmática, eu faço o CVR, que é a medida da massa sobre a cabeça. Por que cada um fez de um jeito diferente? A gente não sabe por que médico resolve fazer sempre, né, querer inventar um índice novo. Mas o CVR é para as malformações endodenomatóidicas císticas e para a hérnia diafragmática, o Lung-Red Ratio, tá? Aqui é como a gente identifica, né? Tem o coração e o estômago, né? Acima aqui da linha tem o fígado embaixo. É pior quando eu tenho o fígado do lado da direita, porque ele é uma massa mais sólida, pesada, empurrando o pulmão, e aí é mais difícil de você retornar esse fígado para baixo. Além disso, ele muda toda a vascularização, então é sempre mais grave. E lembrar também no tórax, do tórax estreito. Da coluna, das espinhas bífidas, como eu acabei de falar, da síndrome de Chiari 2, o estudo MOMS, que mostra que fazer a cirurgia intrauterina é melhor do que do pós-nascimento. Hoje, o que se discute no primeiro mundo é se a gente faz por fetoscopia ou se a gente faz aberta. Então, a discussão no primeiro mundo não é se faz ou não, é faz. Se você vai fazer ela por fetoscopia ou se ela vai fazer ela por mini laparotomia, é essa que é a discussão. Então é muito triste a gente não ter isso aprovado aqui no Brasil para ser feito, tá? E o teratoma sacrococcígeo, que causa hidropsia fetal, anemia. Então, quando é possível, aí tentar achar o vaso que nutre esse teratoma e fazer uma embolização dele, tá? Bom, de imagens, a gente tem imagem direta da mielomeningocele, indireta, o crânio em limão, ventriculomegalia, cerebelo em banana, herniado, e a abertura aqui da coluna, né, que é da espinha bífida. Bom, estamos acabando, hein? Rim, abdômen e acabou, tá? Então, do trato urinário, a ectasia da pelve renal, a gente da obstetrícia usava mais os critérios que era 4, 7, 10, só que Cohen e Overbeek em 2005 falam sobre o risco de precisar de alguma intervenção pós-natal quando a gente tem esses valores, e é isso que tem pedido na prova de vocês, tá? Então, em geral, entre 11 e 14 a gente não faz, mas vamos falar assim, ó, de 14 até 22 semanas, que é quando tem aquela datação que é importante, só para a gente ter algum marco para lembrar. De 14 a 22, 4 milímetros. Então, acima de 4 é uma ectasia. De 22 a 32, então só mais 10 semanas, 5. E acima de 32, 7. Então, tem que lembrar, 4, 5 e 7, tá? Esses são os valores. Se tiver maior, chama ectasia, dilatação da pelve. Se eu tiver dilatação do cálice, aí já chama hidronefrose. Tá bom? E os valores são os mesmos. Só que a hidronefrose é pior, porque significa que ele está não só ectásico, mas ele está dilatando a árvore renal, tá? Das uropatias, a gente pode ter uma da junção uretero-piélica, né?
que pode ser unilateral ou bilateral, é a mais comum. A intermediária, quando é da junção vésico-ureteral, lá embaixo, e da válvula de uretra posterior, que é da mega-bexiga, que é mais grave. A agenesia renal unilateral é um incidente em 1 em cada 1.000 crianças, principalmente meninos do lado esquerdo e orientais. E a bilateral também é mais incidente em meninos, só que é muito mais rara, graças a Deus, 1 para cada 3.000. Mas por incrível que pareça, acho que a maioria que eu vi bilateral era menina, viu? Mas é 1 para cada 3.000 e referido como meninos. E o que é importante ver? Que tem o oligoâmino severo entre 16 e 18 semanas, que é a sequência de Potter 2. Então, você pode ter o líquido normal até 14, 15 semanas, e quando faz exame morfológico, aí vê um anidrâmino, tá? Na displasia renal bilateral, às vezes o líquido ainda fica mais incidente, até mais ou menos 20, 21. Então, para as mães, é um sofrimento imenso. Você vê um rim muito branco, de grande volume. Se for de grande volume, lembrar da doença renal policística autossômica recessiva para fazer cariótipo, para identificar. Mas se você vê dilatação de cálice, de cistos não comunicantes, a gente vai vendo esse rim perdendo a forma e só pode pedir interrupção da gestação quando tem anidrâmino. Por que eu falo isso? Porque eu já tive um caso, e foi recente, de a paciente teve na gestação anterior uma displasia renal. Ela tem um problema na família, porque eu vi o rim dela, tinha um monte de cisto não comunicante unilateral, mas do outro lado era normal. E quando ela percebeu com 16 semanas que o rim estava evoluindo como da gestação anterior, ela começou a entrar em pânico e já queria fazer interrupção. Eu falei, só pode fazer depois que tiver anidrâmino, quando a gente confirmar que realmente o rim não está funcionando. E aí com 18 semanas nada, com 20 semanas nada. Aí ela começou a ficar muito angustiada, preocupada. E aí na avaliação eu falei, gente, mas uma parte, um lobo superior de um dos rins, aparentemente está normal. Um dos rins está normal. Eu falei, não vou pedir, porque está normal. E aí ela, com 21 a mesma coisa, com 22, e com 22 ela procurou um outro serviço para ver. E aí o colega concordou comigo que no polo superior de um dos rins só tinha um parênquima funcionante. E com esse 1/3 de um rim, conseguiu manter a gestação e o bebê nasceu super bem. Então, apesar dele ter um rim completamente não funcionante, 2/3 não funcionante, enquanto não tem anidrâmino, a gente não pode fechar diagnóstico de Potter, tá? Tem que ter o anidrâmino. Aqui, então, é o rim multicístico da doença renal policística infantil, recessiva. A do adulto, ela já é a não comunicante, né? Aqui é uma estenose da junção uretero-piélica e ele começa a dilatar a cálice e destruir o parênquima do rim. Aqui é a agenesia renal bilateral com anidrâmino. Aqui é uma hidronefrose unilateral que já destruiu todo o cálice do rim. E aqui é uma válvula de uretra posterior que lembra chave fechadura. Bom, como eu falei, faltam 2, né? Trato gastrointestinal. A atresia esofágica, mais de 93% tem fístula, isso caiu numa prova uma vez. Então, de você ter totalmente separado, né, a atresia esofágica e sem fístula nenhuma, é só 7%, né, e tem aqui uma estenose e não passa nada. Agora, a grande maioria vai ter uma fístula distal, dupla, aqui é um distal diferente, né, do tráqueo esofágica isolada. Aqui só a porção proximal, e aí o estômago não vai encher de jeito nenhum, é só em 1% que não vai ter enchimento gástrico, tá? Então, as anomalias associadas são com cardíacas, trato gastrointestinal e trato geniturinário, e sempre solicitar o cariótipo. Da dupla bolha, lembrar da trissomia do 21. Dos tipos que caem mais na prova incidente é a onfalocele, que é coberto pelo peritônio. Quanto menor, maior a associação com a aneuploidia. Essas grandonas geralmente não têm associação com a aneuploidia. Aqui é uma veia umbilical, tá? E a gastrosquise, que não é recoberto pelo peritônio. Aí ela tem menos risco de aneuploidia, a gente nem pede cariótipo, mas cursa com restrição e oligoâmnio. Estes são os tipos. E por fim,
das extremidades, que a gente tem que ver, ó, aqui tinha uma polidactilia no pé, pós-axial, pé torto congênito, que a gente vê o mau alinhamento tornozelo-pé, que pode ser unilateral, bilateral. Aqui é uma agenesia do pé, isso aqui foi uma banda meniótica, que teve uma lesão desse pezinho dessa criança, né? Então a gente tem que ver os segmentos, os 3 segmentos, né? O húmero, radiúna e as mãos, e na perna, fêmur, tibifíbula e os pés. Documentar bem, que às vezes quando vai fazer perícia, se não tem a documentação, a gente não pode fazer nada. Se eu só vejo isso e cadê o outro pé, não tem como a gente responder. E lembrar que da osteocondrodisplasia, a gente vai chamar de risomelia quando tem encurtamento proximal